Fala, meus amores, como é que vocês estão? Mais um episódio aqui dos Irmãos Dias Podcast. Hoje a gente trouxe aqui pra mim uma das pessoas que é referência no mercado financeiro e eu sempre falo pra ele que eu sou muito grata a ele, porque no meu começo um monte de gente me criticou, tentou me derrubar e ele nunca me derrubou, pelo contrário, foi o que mais me ajudou. E hoje a gente tá aqui, eu faço questão de falar isso sempre, com o Bruno Perini, que é uma excelente referência pra todo mundo, né, Bruno? Já. E tá com o olhinho roxo aqui, o que foi que aconteceu? Pois é, eu combinei com a Malu de falar que foi o jiu-jitsu. Entendeu? Que ela me ama, ela falou que foi só essa vez, não vai se repetir, não vai me bater de novo. Mas foi o jiu-jitsu. Uma panela que voou, né? Não, pior que no jiu-jitsu é esporte de contato, né? Eu tô fazendo já tem quase 15 meses. E aí, tava treinando no sábado agora com um amigo. Fui tentar raspar ele numa posição e ele acabou, sem querer, né? Caiu com o cotovelo no meu rosto. Assim. Ah, e amigo, hein? Imagina se fosse né? inimigo, hein, Bruno? Rola de faixa branca, é o que acontece, cara. Agora nós vamos pôr o Vanderlei com o Popó. Pior que me perguntaram, Tá você certo. tava em qual equipe, né? Do Vanderlei ou do Popó? Eu falei, nenhuma. É verdade. Bruno, só vou te pedir licença antes da gente começar para falar hoje dos nossos parceiros, né? Nós temos aqui hoje a Coinbase, que é uma das maiores exchanges e corretoras de criptomoeda do mundo, né? O governo americano, para você ter uma ideia, Donald Trump também investe lá na Coinbase, e eles estão com uma promoção muito legal. Eles estão te dando R$20 para você conhecer a plataforma deles. Como funciona? Tem um QR Code aqui na tela e um link aqui na descrição do vídeo. Você vai abrir, você vai utilizar esse link, tem que ser esse link. Você vai abrir a conta, você vai mandar os seus documentos, até por uma questão de segurança, e você vai comprar R$10 em qualquer criptomoeda. E a Coinbase, em até 48 horas, vai te dar mais R$20 em Bitcoin, tá? E aí você vai me perguntar, André, mas aí o que eu faço com esse dinheiro? A minha recomendação é que você continue reinvestindo ali em Bitcoin, que é uma moeda que, inclusive, a gente vai falar hoje aqui. É uma moeda que a gente gosta muito, tá certo? Mas se porventura, quero sair daqui, quero tomar uma cerveja, quero tomar um café, tá certo? Você faz o que você quiser, o dinheiro é teu. E eles estão com uma campanha muito legal, que é o real na terapia. Ou seja, o real que vem perdendo muito valor, né, Carol? Com a inflação, vem perdendo poder de compra. E a Coinbase atua muito com a questão de criptomoedas. Inclusive, até tem a questão do SDC, que eles estão com uma promoção bem legal lá, né? Exatamente, o SDC que é pareado, né? 1 para 1. Você pode investir no dólar através do SDC. E ainda você pode investir lá e ganhar 10% ao ano, que a Coinbase está pagando. Exatamente. Mas vamos lá, vamos começar a nossa entrevista aqui com o Bruno. Bruno, tivemos a ligação telefônica aí, Trump e o senhor Lula. O que a gente pode esperar? Porque assim, eu não sei o que eles falaram, a gente não sabe. O que você acha que o Trump e o Lula, como é que tá essa situação? O que você acha que vai acontecer? Começamos com uma pergunta fácil, né? Bom, antes de mais nada, eu quero agradecer a gentis palavras, Carol. E fala que eu fico muito feliz, viu, quando você fala esse tipo de coisa, porque é bacana ser reconhecido como alguém que apoia o trabalho das pessoas. Porque no mundo onde tanta gente fala mal de todo mundo, né? E tem uma frase que eu li no livro do Napoleon Hill, que eu meio que levo pra vida. Eu já falei tantas vezes ela e o pessoal acha que é do Sêneca, porque eu falo muito do Sêneca. Mas quando for falar mal de alguém, não fale, escreva, mas escreva na areia bem perto das ondas, né? Porque aquilo tem que ir embora. Sim. Então, sempre que possível, eu apoio o trabalho das pessoas para que elas possam crescer. E é uma felicidade ver o quanto você cresceu, desde que a gente começou a se falar lá atrás, quando você fez a transição. Obrigada, Bruno. Eu trouxe um presente para vocês também. Já tinha dado o livro pra vocês, a gente lançou agora uma versão. Mais chique. Exato. Agora tá mais chique, né? Uma versão em capa dura, ela é bem limitada. Em nome do povo, com o Bruno Perini. Isso. Tem alguns na Amazon disponíveis, né? Tem a versão normal também, essa a gente fez só 3.000. Então já tá vendendo, já tá na Amazon. Tá, mas talvez já tenha acabado até, porque foram só 3.000, eu criei pra dar de bônus na turma 30 do Viver de Renda e alguns a mais pra dar pra amigos, né? E pessoas que apoiam meu trabalho também, como é o caso. Ficou entre os mais vendidos Ficou um bom tempão, tempo, né? Cara. Ficou eu lembro que você quase divulgou. 2 meses como primeiro da lista, e aí depois outros lançamentos acabaram passando. E mas o que ele fala, assim, no geral, Bruno, pra quem tá interessado? Então, no livro, eu faço uma retrospectiva, assim, da história do dinheiro e mostro como é que a história do dinheiro, infelizmente, é uma história da degradação do dinheiro, do seu poder de compra, e porque, infelizmente, não vai chegar um governante ungido e isso vai mudar do dia pra noite, porque não dá, é a maneira como funciona, principalmente, a moeda fiduciária. E o engraçado é que várias das políticas que degradam o poder de compra do dinheiro afeta todos nós, mas principalmente os mais pobres, são quase sempre feitas por políticos que as justificam falando que em nome do povo farão tal coisa, né? E aí no final a inflação afeta todo mundo, mas principalmente aqueles que menos entendem como a inflação funciona. Isso é meio que a história monetária do Brasil, cara. A gente tá na nossa 10ª moeda com o real e não sei como é que vai ser pra frente, né? Quando o pessoal investe lá no Renda Mais 2065. O negócio ele vai acabar de vencer em 84. Ele começa a pagar em 2065 mensalmente e paga durante 20 anos. Em dezembro de 84 ele vence. A gente está falando de um período de quase 60 anos à frente, né? 59 anos.
E o real tem 31 anos. Então, será que a gente vai ser pago na mesma moeda, já que a gente está estimando uma expectativa de vida que é o dobro do que o real tem hoje em dia? Sendo que o real, com só 31 anos, se fosse uma pessoa, estaria chegando aí nessa fase onde o pessoal começa a estar, digamos assim, mais adulto, né? Já saiu da casa dos pais, já está constituindo família, tendo filho. Então ele está começando a vida adulta dele, vamos dizer assim. E já é a segunda mais longeva da história do Brasil. Então, não sei. Mas é sobre isso o livro, é bem interessante. E eu não falo de investimento no livro, exceto pelo finalzinho dele, onde eu cito o Bitcoin. E na época eu fiquei pensando muito, eu falei, cara, bota o preço do Bitcoin no momento que eu tô escrevendo, não boto. Eu falei, cara, vou botar. Era $60 mil na época. Olha, dobrou. Dobrou. E isso em coisa de praticamente um ano, cara. Exatamente. Vamos falar de Bitcoin ainda nesse Tudo vídeo. muito. Mas, como a Carol disse, Brunão, esses últimos dias, a gente teve aí, né, uma aproximação do Trump e do Lula, né? Você acha que isso aí é uma estratégia do Trump? Ele que é meio assim, não dá pra confiar muito. Pro Brasil, foi uma boa notícia? Então, o Trump, ele tem essa característica de falar e mudar rapidamente o que ele disse depois, né? Por exemplo, ele recebeu o Putin nos Estados Unidos com toda a deferência, e aí muita gente até criticou o Trump por isso. Aí, passadas algumas semanas, ele fala que vai fornecer mísseis para a Ucrânia para que ela possa atacar diretamente o território russo. É verdade. Então, o tempo todo ele tá mudando. E com o Lula, isso tá acontecendo agora também. E aí, se você pedir uma avaliação disso, depende muito de para quem você pergunta. Porque pra esquerda, o Lula é o cara, né? Olha só, o Lula é tão bom que ele conseguiu convencer o Trump de que vale a pena dialogar com ele, e isso deve ser muito bom pro Brasil. Pra direita, você vê comentaristas falando que o Trump é genial, porque ele jogou agora a responsabilidade no colo do Lula. Na minha visão, acho que é só um diálogo que já deveria ter acontecido, porque já tem tempo desde que as sanções elas foram colocadas sobre o Brasil, e com tarifas que elas foram mais altas do que para outros países, né? Parte disso por critérios políticos, mas uma outra parte também porque o presidente Lula ele criticou bastante o papel do dólar no mundo. Sim. Então ele foi muito vocal em falar, né? Por que a gente usa o dólar como moeda mundial? Por que a gente não pode usar outras moedas? Em um momento onde a questão do dólar realmente, né, como moeda global, está mais enfraquecida depois, principalmente, do ano de 2022, quando em fevereiro a Rússia atacou a Ucrânia e em decorrência disso os americanos foram lá e confiscaram as reservas russas. Quando os americanos fizeram isso, imagina a cabeça da China, do Irã, de outros países que porventura tinham alguma coisa em dólar e pensaram, cara, a gente está investido em título público americano, né? Confiscaram os russos, será que não podem confiscar os nossos? Se a China decidir invadir uma Taiwan algum dia, né? O que é uma política que o Partido Comunista Chinês tem de longo prazo, Sim. a unificação da China. Para eles, na verdade, só existe uma China. Taiwan não existe de maneira independente. Então, como o Trump ele quer defender o dólar, quer que ele continue sendo usado como moeda global, acho que o Brasil foi meio que um exemplo. Ó, o que acontece com quem fala, né, em todo canto, em toda reunião internacional, sobre a substituição do dólar como moeda global. E já era para ter acontecido essa aproximação, porque toda vez que um país foi sancionado pelo Trump, você teve negociação acontecendo. E no Brasil não teve um telefonema até então do nosso presidente com o Trump. Então isso finalmente aconteceu. Agora, falar quais serão as consequências disso, eu já não sei. Eu tendo a achar que é positivo, porque já estamos com 50% de tarifa. Então acho difícil ele falar, cara, vou dobrar a tarifa. Acho que é daí para baixo, né? E eu espero que seja positivo mesmo, porque essa tarifa ela afeta pra caramba, né? O pessoal que trabalha com exportação. Lógico que a gente rearranja as coisas, até porque muito do que o Brasil exporta é commodity. Então você para de vender para um destino, você pode vender para outro. Mas mesmo assim, você receber tanta tarifa assim para transacionar com um dos maiores mercados do mundo, porque Atrapalha. a população é muito menor do que a da China, por exemplo, mas é um mercado que consome muito mais. Isso com certeza atrapalha. Ô, Bruno, e falando sobre a questão de uma moeda diferente do dólar para negociar, que a gente vê esse assunto muito no BRICS ali, né? Você acha que seria positivo o BRICS, por exemplo, os países do BRICS negociarem com uma outra moeda? Para o Brasil, como seria isso? E para o mundo? Bom, se você pega as reservas cambiais brasileiras, a gente está diminuindo o que a gente tem em dólar e está comprando mais ouro e yuan, né? Que é a moeda chinesa. E a China já é hoje o principal parceiro comercial de boa parte do mundo. Só que a China é um país fechado, com uma conta de capital fechada, então você não consegue converter moeda livremente, né? Sim. Um bilionário chinês não consegue enviar o recurso que ele quiser, a hora que ele quiser, para fora do país. E o pessoal até brinca que no mercado chinês você é livre para entrar, mas não é livre para sair, né? Meio que brincando com aquela música do Hotel Califórnia, que é mais ou menos essa letra, né? Então, eu acho que a China não está pronta ainda para ter uma moeda que assuma o protagonismo que o dólar tem hoje no mundo. Só que
o papel do dólar como moeda global é um papel temporário, porque a gente já teve esse papel executado por outras moedas durante algum tempo, séculos geralmente, mas é sempre temporário, porque existe aquele chamado dilema de Triffin, né? Porque o que acontece? Qual o principal produto de exportação dos americanos hoje? É o dólar. Sim. Os americanos consomem muito mais do que importam, muito né? serviços, Muito mais do que eles exportam. E aí, para pagar essa diferença, pô, importei muito, exportei também, mas tem um saldo. Eles pagam com dólar, né? O dólar indo para fora dos Estados Unidos. E como o dólar tá indo para fora, aí o restante do mundo é abastecido com dólares para que a gente possa fazer transações. E o dólar ainda é, de longe, disparada, a moeda mais utilizada no comércio global. Se um japonês faz comércio com um australiano, ele não vai pagar em iene, não vai receber dólar australiano. Eles vão fazer o comércio em dólar. Isso acontece quando o europeu faz comércio com o Brasil, por exemplo. Mas a China, já assumindo esse protagonismo como a segunda maior economia do mundo, né? Ela fala, pô, e se eu puder te pagar sem $100 em yuan? Então, se um país aceitar, ótimo, porque ela pode simplesmente criar moeda para pagar as compras que ela faz de outros países. É um país que é muito dependente na parte de alimentos, ele não consegue alimentar 1,4 bilhão de pessoas, é dependente energeticamente, ele não tem petróleo para produzir energia e combustíveis para todo mundo que tem lá. Então, ele precisa dessa autossuficiência, como eles não são autossuficientes, melhor dizendo, energeticamente na parte alimentar, o tempo todo eles estão importando muito disso. Imagina você poder pagar pelas importações que você faz com a sua própria moeda. Aqui no Brasil seria maravilhoso, pô. Só que a gente não pode, porque não aceitam. A gente tem que usar o dólar. Só que o ponto é que quanto mais dólares os americanos criam, eles têm que ter esse déficit para poder exportar essa moeda para o mundo, menos confiança as pessoas têm no papel do dólar. Se a gente pega apenas no mês de julho do ano de 2020, que foi a pandemia, a gente criou mais dólares do que nos 200 anos anteriores. Então hoje você toda hora tá vendo no noticiário e os pacotes americanos são de trilhões de dólares. É trilhão para cá, trilhão para lá. Então a gente tem um aumento da oferta monetária brutal no dólar. Isso diminui o valor do dólar ao longo do tempo. E vários governos começam a se perguntar, cara, além do ponto de que o dólar pode ser uma arma de guerra, né? Ele pode ser confiscado. O valor dele tá caindo, né? O que a gente pode fazer? E a gente tá vendo o ouro subindo 50% no ano, por conta de indagações assim. Então eu não acho que hoje é uma moeda que possa substituir o dólar. Mas o papel dele é temporário. Porque esse é o dilema, né? Você tem que ser uma economia deficitária para abastecer o mundo. Só que se você for deficitário por tempo demais, o pessoal para de confiar na sua moeda até que surja uma outra moeda que possa ser utilizada. Mas esse é o ponto. Se você tira o dólar, que outra moeda fiduciária pode ser utilizada? Eu não vejo nenhuma que pode ser utilizada. Nem sei se a China ela quer isso nesse momento, né? Mas aí você pode pensar em outras coisas que não são moedas fiduciárias. Lá atrás a gente fazia isso com ouro. E talvez o Bitcoin tenha esse papel no futuro. Eu digo um talvez, que é um grande talvez, né? Porque não dá para saber o que vai acontecer. E eu acho que o Bitcoin é muito mais uma reserva de valor do que esse meio de troca, que é a principal função de uma moeda. Mas ele teria as características para que países pudessem liquidar transações entre si. Porque veja o seguinte, né? Um dos motivos da gente ter substituído o ouro lá atrás não é só porque a moeda fiduciária dá um poder supremo para o governo de criar o quanto ele quiser de papel moeda e dar para sua população. Ele não tem que ficar pensando em cuja oportunidade, né? Vou investir em saúde, mas tem que cortar um pouco de educação, ou vou investir nos dois, mas tem que cortar um pouco de segurança. Ele simplesmente fala, cara, eu quero investir em saúde, educação e segurança, não tem dinheiro. No limite você cria mais. Com consequências que aparecem no futuro, quando talvez seja um rival político que está no poder. Mas não foi só por conta disso. O ouro ele tinha problemas. O ouro é muito bom para comércio local, ou as notas que tem lastro em ouro para comércio local. Porque a hora que você quer o seu ouro de volta, você pega as notas, vai num banco e você pega aquela quantia. Mas imagina num mundo cada vez mais globalizado, que era o que estava acontecendo no século XX, e aí você tinha japoneses cheios de moedas da Europa, que para trocar por ouro você tinha que levar até lá. E depois transportar o seu ouro, cara, saindo do Mediterrâneo para dar a volta na África e passar por todos os estreitos na Ásia até chegar no Japão. Era muito arriscado, era custoso também. Você tem histórias de carregamentos de ouro que simplesmente afundaram. Isso aconteceu, por exemplo, na Primeira Guerra Mundial. Para quem estiver em casa, pode procurar lá pelo navio SS Laurentic. Ele naufragou indo da Inglaterra, se eu não me engano, para o Canadá, e 40 toneladas de ouro foram parar embaixo do mar. Resgataram as barras todas, mas a um custo que é bem alto. Exato. Então veja que o ouro ele tinha esse problema espacial. Ele era muito bom quando você pensa do ponto de vista temporal, porque ele mantém o seu valor ao longo do tempo. Uma pessoa com 30 gramas de ouro hoje, o ouro tá $4.000 mais ou menos os 30 gramas, né, que é uma onça de ouro. Ela consegue pagar por estadia, consegue pagar por alimentação, por vestuário. Se você volta 1.000 anos no tempo, a mesma coisa. Volta 2.000 anos no tempo. Se você pega uma sociedade já civilizada, a mesma coisa.
E se a gente avança 1000 anos, provavelmente é a mesma coisa. Então ele mantém esse valor do ponto de vista temporal. Mas do ponto de vista espacial, é ruim, porque você tem custo de deslocamento. Substituíram o ouro, aí botaram a moeda fiduciária. De maneira espacial, resolveu a questão. Porque moeda fiduciária é simplesmente um registro contábil. A gente faz comércio com o Japão faz com a gente, é só registrar lá, superávit, déficit comercial, e no final a gente liquida esse negócio com uma transferência eletrônica hoje em dia, né? Só que apesar de ser bom do ponto de vista espacial, do ponto de vista temporal, é uma porcaria. Porque você tem inflação com o passar do tempo. Aqui no Brasil, se a gente tiver essa meta de inflação de 3% mantida ao longo dos próximos 10 anos, mais ou menos aí a gente vai ter o real com a metade do poder de compra que tem hoje. Que já é 90% menor do que o poder de compra que tinha lá em 94. Então a gente ganha na parte espacial, perdendo na parte temporal. O Bitcoin ele resolve as duas. Porque temporalmente, embora o horizonte de tempo seja muito menor, porque ele foi criado em 2009, mas 16 anos nesse mundo onde a tecnologia muda cada vez mais rápido, Sim. é um histórico relevante, né? E ele só se apreciou. Teve vales, né? Ele cai subindo, mas se a gente volta na época da pandemia, eu tenho esse registro bem vivo na memória, porque era uma época onde o Bitcoin não era ainda mainstream. Você não tinha gestores comprando, você não tinha países comprando. Eu já falava de Bitcoin e na pandemia ele caiu 50% em um único dia. Eu fui questionado por muita gente, por alunos, né, por amigos. Teve hater também gravando o story, me marcando escondido, assim, falando, olha lá, né? Os Vai caras dar falando que pau. isso aqui é bom e tá caindo 50% em um dia. E eu comecei a comprar todo dia. Eu comprava entre 1,5 Bitcoin, fiz isso durante 20 dias. E aquilo mudou a história do meu portfólio. E qual era o preço na época? Mais ou menos 40 mil reais. Hoje, enquanto a gente grava, tá uns 650 mil. Sim. Sim. Então veja o quanto apreciou num período de apenas 5 anos. E pode apreciar muito mais ao longo do tempo. Então você tem essa parte temporal boa. Eu até acho que vai apreciar muito mais por motivos que a gente pode comentar aqui depois. E na parte espacial também, porque eu posso fazer uma transferência agora para um cara que tá na Austrália, Em de segundos. avião, isso daria um dia de viagem. E, cara, cai lá em questão de segundos, ou se eu usar a rede tradicional do Bitcoin, e no máximo 10 minutos. Se eu boto uma taxa mais alta ali, sendo que essa taxa, vamos supor que ela seja de 10 dólares, né? Mas ela é 10 dólares para uma transferência de 100 dólares ou para uma de 1 trilhão de dólares. É a mesma taxa. É barato, né? Por uma transferência muito grande, Exato. comparado com o Pix para você comprar um cafezinho, não. Mas esse é o ponto pelo qual países podem começar a usar Bitcoin para liquidar transações. Sim. Porque não tem como ter sanção, alguém falar, não vou autorizar essa transação, passa pelos mineradores, é descentralizado e é apolítico. Tanto que uma das críticas do Bitcoin é, tem gente que usa o Bitcoin pro mal, né? Terroristas, por exemplo, tem. Tem gente que usa pro bem também, tem, porque é político. Tem gente que usa o dólar pro mal também. Exatamente. Se você pega lá notas de dólar, né? Eu já vi um estudo mostrando que, se eu não me engano, mais de 70% tem rastro de cocaína. Ou seja, está sendo usado para comércio de drogas. Então tem isso, mas na minha visão, não tem moeda que substitua o dólar ainda. E se a gente fosse tentar fazer um experimento, o ouro físico, ele já não serve para o mundo globalizado, o Bitcoin seria muito melhor. Ou o ouro digitalizado, né? O pessoal pode fazer isso também. Isso que eu ia te perguntar, Bruno. Quais são as formas que hoje a gente tem para quem quer comprar ouro? A gente tem ali barra, que é caro, né? Na bolsa, caríssimo. Nem tem mais na bolsa, sabia? Nem Tiraram. tem mais, né? Tiraram, caríssimo. E qual seria a outra maneira? Talvez por uma cripto que esteja ali relacionada a ouro? Tem cripto de ouro. A mais famosa se chama Pax Gold, que é basicamente ouro tokenizado, né? Se eu não me engano, tá guardado em um cofre na Inglaterra e fizeram vários tokens desse ouro e você pode, inclusive, resgatar. Mas você tem que ir até a Inglaterra para pegar a sua barra de ouro. Pergunta se alguém já fez isso. Não sei, né? Não sei. Já até pensei em fazer um vídeo uma vez Foi com passar esse umas processo, só que férias lá e seria um pegou. vídeo caro, né? Seria bem caro. Tem que ir até lá, etc. Mas era mais ou menos o que acontecia na bolsa. Você tinha a mesma coisa no nosso mecanismo aqui na Bolsa de Valores. Você pode comprar ouro físico também. E aqui eu nem digo joias. Existem casas que vendem esse ouro. Aqui no Brasil, uma das mais famosas, por exemplo, é a Par Metal, tem a Ouro Minas. Eu tenho, inclusive, umas barrinhas de ouro que eu comprei lá atrás. Tem até a nota fiscal disso. Eu paguei R$120 no ouro. Foi em 120 a grama, né? Hoje tá mais de R$600. Isso foi em 2016. Se valorizou muito nos últimos anos o ouro, né? Valorizou muito, cara. Principalmente pós 2022 ali. Sim, se valorizou muito. E aí, o legal do ouro, né? Que 1 grama de ouro é nada. Né? Apenas 1 grama. Mas é uma folhinha assim que você dobra, pode partir em vários pedaços. E eu acho que é uma maneira pouco eficiente de comprar ouro físico. Porque até existe uma garantia de recompra dessas casas de custódia, mas envolve você mandar para elas. Se esse ouro não tiver mais com o lacre adequado, ele pode ter sido adulterado, então eles vão querer testar o ouro. Com isso, parte dele acaba sendo destruído.
Mesmo assim, não há certeza da pureza se for muito ouro diferente, né? De origem diferente. Então, eles podem colocar um deságio. Sendo que eles já compram por um preço mais baixo. É tipo o dólar em casa de câmbio. O dólar tá sim. R$5, você vai comprar por 5,20, você vende a 4,80. Nossa, eu queria Entendeu? morrer que eu tava com umas... Você me lembrou uma história. Eu fui viajar e eu recebi umas moedas antigas, né? Você lembra disso? Aí o André viajou e falou, deixa eu tentar trocar, né? O dólar, vamos ver se ela aceita. E não aceita. Eu falei, não acredito. Aí o que eu fiz? Falei, não vou vender. Quando eu for pros Estados Unidos, eu levo as moedas, a nota, né, antiga e vendo. Porque... Falei, não vou vender. Casa de câmbio paga uma merreca, E vai pagar nada, não vale a pena, né? Então, acho que a maneira mais eficiente que existe hoje é através de ETFs. Então, e vale a pena, Bruno? Porque o pessoal pergunta muito pra gente, vale a pena investir em ouro, em prata? Você acha que vale a pena ter um pouco ali na carteira, digamos assim? Eu já fui mais fã de ouro do que eu sou hoje em dia, né? Porque se você pensa em comprar alguma coisa que não paga juros, e hoje a gente tem juros de 15% ao ano aqui no Brasil para você emprestar dinheiro para o governo naquele título que é menos arriscado, praticamente sem volatilidade, que é o Tesouro Selic. Então veja que você liga um taxímetro contra você. Você comprou alguma coisa, sendo que poderia comprar outra, correndo pouquíssimo risco, que te paga 15% ao ano. E também não paga dividendos, não gera fluxo de caixa. Você poderia comprar empresas com isso, né? Mas eu acho que o ouro ele pode ter um papel na carteira sim, até porque se você pega desempenho Bolsa de Valores aqui no Brasil, Ibovespa versus ouro, em várias janelas o ouro dá um pau na nossa bolsa. Vamos pegar uma janela boa, né? Você volta lá em 2008, o pior dia da crise, ou seja, você comprou a bolsa na mínima. E a bolsa subiu bastante depois. O ouro subiu muito mais. Sendo que o ouro não paga juros e não gera fluxo de caixa. Pô, Bruno, se foi bom assim, por que você é menos fã de ouro hoje? Porque existe um negócio chamado Bitcoin. Eu acho realmente que o Bitcoin ele vai ter uma apreciação de preço maior do que a do ouro nos próximos anos. Até uma vez eu estava conversando com amigos, né? Sobre essa questão de valorização Bitcoin, ouro, e como o ouro subiu esse ano, né? Um perguntou, pô, se você pudesse voltar no tempo, cara, o que você faria? Eu falei, compraria mais Bitcoin. Ele falou, e o ouro que subiu bastante? Eu falei, pô, não compraria mais Bitcoin, porque subiu muito mais. Subiu muito mais. Só que isso é passado, né? Por que eu acho que o Bitcoin vai valorizar ainda mais? Porque ainda é um ativo que ele tá chegando no mainstream. Realmente na cabeça dos detentores de dinheiro. Se a gente volta lá em 2017, eu já estava criando conteúdo. Eu lembro quanto era hostil o ambiente para quem falava de criptomoedas. Tinha banco fechando conta de corretora naquela época. Hoje em dia você tem corretora listada em bolsa nos Estados Unidos. Você tem o Itaú tendo ETF de cripto aqui no Brasil. O BTG tem uma corretora de cripto. A XP já lançou corretora de cripto lá atrás. Então virou um negócio muito mais institucional. Só que isso é gente lançando para pessoa física poder comprar. Sim. Mas há pouco tempo mudou. Você teve a criação de ETFs de Bitcoin no começo do ano passado. Inclusive o ETF que bateu mais rápido, né, na história o valor de 10 bi foi o de Bitcoin. Muito mais rápido do que aconteceu, por exemplo, com o ETF de ouro. E você não teve lançamento só de um, você teve vários lançados ao mesmo tempo. E mesmo assim o da BlackRock se destacou frente aos outros. E tem mais um ponto também, porque geralmente quem compra Bitcoin são pessoas mais novas. E as pessoas mais novas costumam ter menos dinheiro do que as pessoas com mais idade. E tem uma geração que ela tá chegando na sua idade de, vamos botar assim, aposentadoria barra até final da vida, né? Que vai chegar para todos nós, que são os baby boomers. A geração mais rica da história. Nasceu pós-Segunda Guerra Mundial. Vocês têm ideia de qual é a cifra que esse pessoal detém de patrimônio nos Estados Unidos? Não faço ideia. Mais ou menos alguma coisa em torno de 70 tri. Porra, é muito dinheiro. Quanto disso, né? 70 tri de dólar, né? Quanto disso tá alocado em Bitcoin? Do cara que tem, vamos pensar, mais ou menos a idade do Luiz Barsi aqui no Brasil, que é 100% ações. Barsi tem o que em Bitcoin? Que é pouco, nada, né? Esses caras também não têm o perfil de que estão comprando Bitcoin. Sim. Eles não têm esse perfil. O Charlie Munger morreu falando que Bitcoin era veneno de rato. O Warren Buffett fala mal do Bitcoin até hoje, né? Então, como é uma coisa que é muito moderna, ela não parece boa pro pessoal que tem mais idade, mais velho. Agora, a hora que acontece a sucessão, que esse dinheiro passa dessa geração mais velha para uma geração mais nova, esse pessoal pode ter uma cabeça diferente. Então, se a gente falar que ao longo do tempo, cara, 10% disso vai parar em Bitcoin, a gente tá falando de 7 trilhões de dólares, né? Se a gente pega o valor de mercado do Bitcoin, pensando já nas 21 milhões que vão existir, vezes o preço de hoje, que é uns 120 mil dólares, né? dá 2,5 trilhão de dólares. Então, você tá falando de alguma coisa que pode catapultar o valor do Bitcoin. Eu acho que no tempo ele pode valer tanto quanto o ouro, que passa de 20 tri hoje. Você sabe que muitos jovens, às vezes eu tô na praia, assim, alguém me reconhece, ou filho de amigo, né, que sabe que a gente fala em investimentos, ele chega pra mim e fala assim, ô André, me fala umas criptos aí, cara, que vai... Eu tô ganhando um dinheirinho aqui da minha mesada, tá? Me fala umas criptos que vai valorizar.
Então você já vê que os jovens, tô falando 14, 15 anos, eles já estão com um interesse muito grande em criptomoeda. Justamente pela fama do Bitcoin que trouxe outras moedas junto, né? E aí eu queria saber de você, Bruno. Hoje Bitcoin é em torno de 120, 125 mil dólares. O que você acha, né? É um bom ponto de entrada para quem não tem? Você tá comprando, você tá esperando? Como é que você tá enxergando o Bitcoin no atual momento? Bom, indiscutivelmente era melhor ter comprado lá atrás. Ah, sim, claro. E não faltaram avisos dados aqui no meu canal, em outros, né? Sobre como era interessante você ter, nem que fosse 1% de Bitcoin no seu portfólio. E eu tenho até um exemplo interessante na nossa Previdência, na Arca. Porque a Previdência que a gente lançou no Grupo Primo, ela tem uma característica de ser uma média ponderada de benchmarks. O que eu quero dizer com isso, né? Ela tem parte investida em renda fixa, 40%, que vai basicamente acompanhar a renda fixa no Brasil, o CDI, né? Acompanhar barra ganhar por um pouquinho. Tem parte investida em ações, 30%. A missão é ganhar do Ibovespa. Mas não acho que vai ganhar dando o dobro. Vai ganhar por um pouquinho. Parte que acompanha o mercado americano, 20%. Que é só acompanhar o S&P, a gente não tem pretensão de ganhar. Talvez até ganhe por um pouquinho, né? Devido à questão de aluguel das ações. E você tem parte que vai simplesmente acompanhar fundos imobiliários no Brasil. Então é isso. Perceba que se a gente tem essas partes separadas, né, 40 em renda fixa, 30 em ações, 20 lá fora, 10% acompanhando o IFIX, não dá para a Arca ganhar de todos os benchmarks ao mesmo tempo. Porque ela é uma média desses benchmarks. E não dá pra gente fazer, por exemplo, um cálculo de média de altura de quem assiste o podcast. Aí vai lá, tem um cara com 1,70, 1,65, outro com 1,80, a média deu 3 metros. Não, a média tá sempre entre os integrantes da média. Sim. Então ela tenderia a ficar assim, ó, o S&P foi muito bem. Então o S&P puxa a Arca para cima, a Arca ganha de FIX, CDI e Ibovespa e perde para o S&P. Só que teve um período em que a Arca conseguiu ganhar dos 4 benchmarks, porque a gente colocou 1% de Bitcoin na Arca. Caramba, e esse 1% fez diferença? Esse 1% fez diferença, porque a gente botou esse 1%, ele virou 2%, vendeu uma parte, ele continuou subindo. Foi um ano que o Bitcoin subiu uns 150%. Meu Deus. E aí, por conta disso, ele ganhou de todos os benchmarks. Que loucura. Aí depois a gente teve que tirar, porque o banco administrador encrencou com a posição de Bitcoin, ETF, falou que não podia, etc. Aí, infelizmente, tivemos que tirar. Mas isso foi 1% de Bitcoin, cara. Foi apenas 1%. Então, vale a pena você ter um pouquinho no portfólio. Aí, voltando à pergunta, mas nesse momento, né, o que você acha? Acho que depende muito do prazo que a pessoa tem para realizar esse investimento. Porque se ela tá pensando simplesmente nos próximos 6 meses, aí eu já não sei, cara. Eu não acho que o Bitcoin tá caro agora, mas o ponto é que se a gente pega o histórico dos ciclos do Bitcoin, esse é um ano onde a gente atinge uma nova máxima, e já atingimos 125 mil dólares, é uma nova máxima. Talvez suba mais, possa ir para 130, 140, 150. Mas depois disso, a gente entraria naquele período conhecido como bear market, né? O mercado do urso. E nesses mercados, eu já vi o Bitcoin cair 80%, eu já vi ele cair 50%. Então, essa pessoa ela poderia amargar um período de prejuízo frente a esse primeiro preço que ela comprou, enquanto o Bitcoin não atinge uma nova máxima. Né? Alguns não aguentam. Agora, se o cara fala, não, eu tô comprando isso aqui para vender só na próxima década, eu acho que vale a pena sim comprar até mensalmente. O cara tem que pensar por longo prazo, né, Bruno? Na minha opinião, sim. Você chegou a vender ou tá vendendo uma participação, já que você considera que tá num preço ok? Eu só vendi aquele esquema de vender 35 mil por mês para você recomprar e você limpar do imposto de renda, né? Sim. Até porque talvez a gente não tenha mais esse benefício no ano que vem, caso passe a medida provisória do governo que quer acabar com essa isenção, né? Mas foi só isso, eu não me desfiz de mais nada da minha posição, até porque é uma posição que eu pretendo carregar para o longo prazo. Eu me vejo, sei lá, 60 anos falando pros meus netos, né? Cara, na minha época o Bitcoin custava só 100 mil dólares. Agora eu tô te dando um presente Eu fui um aqui, dos ó. pioneiros em falar na internet. Eu lembro que Isso pode acontecer. você falava lá atrás. Ô, Bruno, e qual o percentual da tua carteira hoje de investimento? Esquece empresas, que eu sei que você tem muito dinheiro em empresas, né? Mas em relação aos investimentos, qual o percentual em Bitcoin? Cara, se eu for pegar, né, só o dinheiro investido no mercado financeiro, ainda tá próximo dos 80% que eu tinha no passado, né? Porque eu não vendi. Sim. E o Bitcoin não subiu tanto esse ano. Então, se a gente pega a performance em reais, tá bem alinhada, assim, com a Selic. Tá dando alguma coisa em torno de 13% no ano, né? E então, como ele cresceu 13% e a posição em ações cresceu até um pouco mais do que isso, e os outros ativos também, então meio que ele diminuiu um pouquinho de tamanho, embora eu tenha comprado um pouco mais, então ficou em torno de 80%. Mas eu lembro que isso não quer dizer que 80% de tudo que eu tenho tá em Bitcoin, porque meu principal patrimônio hoje é equity do Grupo Primo. Sim. Só que isso não tá líquido, não tá em bolsa, então eu não posso vender essas ações, né?
Mas se eu fosse considerar em termos de fatias, né, com o grupo Prima, aí o meu patrimônio investido ele fica menor e o Bitcoin será uma parte muito menor da minha carteira. Se eu botar os imóveis que eu tenho também, aí fica menor ainda. Até por isso que eu me dou ao luxo de correr esse risco de ter mais da parte investida em Bitcoin. Porque você já distribuiu em outros segmentos, né? Ô, Bruno, e teve alguma outra moeda que surgiu ultimamente na tua carteira que você tá olhando com bons olhos? Ou ainda você enxerga o Bitcoin como a única opção? Cara, só Bitcoin. Eu já tive outras moedas, hoje em dia... Solana, essas moedas, você acha que é muita Não. especulação? Eu acho que em certos momentos do ciclo elas vão performar melhor do que o Bitcoin, como já aconteceu no passado, mas elas têm um caráter mais especulativo, ainda que você tenha realizações acontecendo dentro dos ecossistemas dessas criptomoedas, né? Mas, por exemplo, lá atrás eu lembro que uma das teses do porquê você comprar Ether da rede Ethereum era que para você fazer transações o tempo todo tinha taxa. Então, quanto mais gente usando a rede, mais taxas seriam necessárias serem pagas. Para pagar a taxa, precisaria ter Ether. As taxas da rede Ethereum caíram drasticamente. E na Solana, você faz as coisas basicamente de graça. Sim. Então, não tem que ter Bem mais demanda barato. pelo token para você fazer essas coisas. Então, eu fico pensando, cara, por que esse token tem que valorizar? Porque não tem um pagamento de dividendo também por trás daquela criptomoeda. Tem umas que tem esse tipo de projeto hoje em dia, né? Mas, olhando isso, eu prefiro ter só Bitcoin. Até porque eu acho que o Bitcoin está entrando nesse ciclo onde deixou de ser só pessoa física para virar fundos institucionais, empresas e países. Pô, o ETF comprou Bitcoin pra caramba, mas as empresas compraram mais Bitcoins do que os ETFs. Então tem muita empresa hoje entesourando Bitcoin com foco no longo prazo. E Uhum. talvez seja uma estratégia muito bem sucedida no futuro. Eu acredito Aqui no Brasil que a será. gente teve a Melius, acho, né? Que... Nós temos duas no Brasil. A gente tem a Melius, que tem hoje em torno de 605 Bitcoins, se eu não me engano. Que eu ganhei um dinheiro bom, assim, nessa posição, quando eles anunciaram que eles tinham a intenção, porque não podiam fazer ainda, precisava passar, né, pela análise dos acionistas para ver se eles autorizavam a empresa a mudar o seu objetivo. E aí eu comprei e a empresa disparou, né? Devolveu uma boa parte disso depois, né, mas eu já tinha vendido um bom pedaço da posição. E agora entrou uma empresa chamada Orange. Não sei se vocês viram. Não conheço. Ela acabou de fazer um chamado IPO reverso, né? Simplesmente comprou uma empresa já listada em bolsa e vai passar a negociar. Foi hoje isso. Ah, eu não vi. É, Eu o não pessoal vi. que vai assistir o podcast depois já vai ver a empresa negociando. O ticker, se eu não me engano, é OBTC 3, né? E ele já tem 3.600 bitcoins. Pô, Ó, bastante, hein? BTC3. Então, eles A são... 120 mil dólares, Eles façam as contas aí. Pois é um valor de mercado bilionário. Eles são a maior treasury company na América Latina. Se você pega a lista das empresas que têm Bitcoin assim em reserva, eles seriam alguma coisa como a 25 a 26 no mundo. E negociando em bolsa, eles têm aquele benefício de poder emitir dívida a um custo mais baixo, eles podem fazer aumento de capital. Porque muita gente me pergunta assim, pô, legal, né? Tem empresas entesourando o Bitcoin. Mas por que eu vou comprar essa empresa e não vou comprar direto o Bitcoin? E pode existir vários motivos, né? O primeiro deles pode ser questão de valuation. Atualmente, enquanto a gente grava aqui o podcast, é mais barato comprar uma ação de Melius do que comprar Bitcoin. Porque se você pega a composição do preço de Melius, vou chutar números aqui, até porque vai mudar depois que a gente gravar esse podcast. Mas vamos dizer que a empresa vale uns 450 milhões. Parte disso, 70 milhões é caixa. Uhum. Esse caixa pode ser convertido em Bitcoin também, né? E os outros 380 milhões é basicamente que eles têm Bitcoin. Então, ela está sendo avaliada, a empresa, que era o que existia há pouquíssimo tempo, com a questão do cashback, etc., que você pode gostar ou não do negócio, mas está sendo avaliada a zero. Zero. Então, você está comprando um monte de Bitcoin, está comprando 70 milhões em caixa e levando uma empresa que nos últimos 12 meses deu uns 50 milhões de lucro a preço zero. Uhum. Aí tem que ver. Pô, esse é um caso óbvio de uma compra que você poderia fazer. Agora, a MicroStrategy, que agora chama só Strategy, né? O que é até interessante a mudança do nome, porque ela surgiu como uma empresa que vendia software. Por isso que era MicroStrategy. Aí virou agora só uma empresa que compra e entesoura Bitcoin. Então cortaram o Micro e deixaram só esse Strategy. É negociada a 1.4, se você conta toda a dívida que ela emitiu para comprar a cripto. Então você está comprando Bitcoin com ágio, né? Em vez de comprar a empresa, você poderia comprar Bitcoin, você levaria mais Bitcoin. Mas o ponto é que ao longo do tempo essa empresa compra mais Bitcoin. Então aquela ação que você comprou, tinha um tanto de Bitcoin para ela, o número de Bitcoins aumentou por ação. Tudo bem que emitiram dívida para isso, mas tem muita dívida que eles emitiram a custo zero. Aí depois começaram a subir os juros das dívidas. Mas, para muita gente é atrativo ainda. Eu já acho que é um case menos atrativo porque é grande demais. Já estão com mais de 600 mil Bitcoins. Então é muito difícil dobrar a quantidade de Bitcoin. Mas uma Melius que tem 600 é relativamente fácil dobrar.
Uma Orange que tem 3.600 é relativamente fácil dobrar, apesar de ser bem maior que Melios, porque ainda é pouca coisa. Uhum. Então esse é o ponto. Você pode estar comprando uma empresa que ela sozinha vai estar comprando mais Bitcoin e valorizando sua posição ao longo do tempo. Sem falar também que muitos fundos de ação aqui no Brasil, eles não podem comprar Bitcoin porque não é o objetivo deles. Uhum. Investir o dinheiro em empresa. Pode deixar parte em caixa, etc., mas tem que comprar em empresa. E aí comprar Bitcoin não dá, porque não está autorizado na norma do fundo. Agora, se eles compram uma empresa que compra Bitcoin, então eles conseguem se expor a essa valorização sem ter que mudar a norma do fundo, que é difícil, tem que chamar a Assembleia de Cotista, ou lançar um fundo novo, que pode ser uma estratégia, mas a gente não está num momento muito bom de captação dos fundos, né? A renda fixa afugenta o investidor. Então essa empresa ela pode operar com esse ágio por conta disso. Esse prêmio de liquidez, esse prêmio porque ela está listada em bolsa, né? Então é mais fácil você obter condições de emitir dívida para comprar mais Bitcoin. Vamos supor que você emita uma dívida que cresce 15% ao ano. Uhum. Só que o Bitcoin valorizou nos últimos 10 anos mais de 70% ao ano na média. Então é um trato muito bom, né? Você adquirir dinheiro por 15 e poder comprar alguma coisa que sobe 70. E o outro ponto também é que quanto mais volátil essas empresas, melhor para quem está tradando opções também. Então tem um certo componente de volatilidade, porque ela pode atingir preços mais altos ou preços mais baixos. Isso também faz com que as coisas venham a valer mais. Se você pega naquela fórmula de precificar opções, na Black-Scholes, quando você vê um mercado muito volátil, as opções ficam com preços mais altos. Então, quanto mais volatilidade, maior o preço das opções. Para a empresa tem um certo componente também que deveria fazer com que aquilo que é mais volátil, por ter a chance de bater preços mais altos, tenha um beta maior, né? Um pouco mais de preço. Muito legal essa ideia de que fundos de ações agora possam investir numa empresa que está nada investindo em Bitcoin. É uma forma dela diversificar o portfólio dela em Bitcoin. Acredito eu que vai ter uma aceitação muito grande. Chama Orange. Orange, só que em vez de G, né, que é como é a palavra em inglês, laranja, é com J. Que legal, não estava sabendo dessa empresa. Agora, Bruno, você como empresário, né, de uma grande empresa no Brasil, um grande grupo, um conglomerado de empresas, digamos assim, como é que você está enxergando a nossa economia? E eu te pergunto isso porque muitos empresários me param para conversar e falam, poxa, André, o que vai ser do Brasil? Né? Eu tenho conversado com algumas empresas que estão passando dificuldade, alguns empresários relatando dificuldades. E aí eu queria que você falasse um pouquinho. Como é que nós estamos agora e qual a expectativa você como empresário aqui no Brasil, com os juros que a gente também está trabalhando hoje, para os próximos anos? Então, é até curioso, né, isso, porque eu recebo várias perguntas do tipo, cara, eu tenho empresa, tá difícil pra cacete, porque o crédito tá muito caro, né? E o pessoal que tá em casa, que não tem empresa, tem que entender uma coisa, né? Vender é mais fácil do que você gerar lucro, na última linha do seu DRA, o lucro líquido, que é mais fácil do que você gerar caixa. Porque tem empresa que, assim, o negócio ele é viável. Ele tem um certo dinheiro para começar, botou lá 1 milhão, vai vender roupa. Ele vai lá, troca esse 1 milhão por mão de obra, por tecido, por espaço para guardar esse estoque, monta o site, monta a loja, começa a vender. Ele vende tudo. Foi mega bem sucedido, só que ele gastou 1 milhão agora e vendeu tudo em 12 vezes. Vai recebendo fluxo. E a taxa E agora, de juros como não é que ele ajuda faz também. para poder continuar a operação? Ele tem que pegar dinheiro emprestado. Só que o custo é, cara, para eu te emprestar dinheiro, você tem que pagar muito mais do que o governo, porque o governo paga 15. Vai pagar quanto? Ah, vou pagar 18. Não, 18 é empréstimo a uma empresa listada em bolsa. Você tem que pagar mais do que isso. E Aí você vai para um amarga custo muito. acima de 20%. Só que quando você for olhar o que esse cara consegue de rentabilidade sobre a operação dele, vai ser mais ou menos isso, uns 20% no ano. Então, tudo que ele vai ganhar de dinheiro, ele vai ter que pagar no empréstimo. E é curioso, né? Porque se você tem um negócio hoje que você pode vender pelo patrimônio líquido dele hoje, né? Então, você tem ativos menos passivos, você tem patrimônio líquido. Digamos que seja 1 milhão. Aí você tem que ver aquela métrica que a gente vê muito em ações, que é o ROI, a rentabilidade sobre patrimônio líquido, né? Return on Equity, em inglês. Se esse ROI ele for abaixo de 15%, então é melhor você vender essa empresa e comprar Tesouro Selic. Exato. Entendeu? Você vai ganhar mais tranquilo. Muito mais tranquilo, sem trabalho. Pô, mas a Selic, ela pode cair. Pode cair, mas é sem trabalho, cara. Sem dor de cabeça, você vai dormir tranquilo, vai viajar o mundo. Exatamente. Então, quem tá abrindo o negócio agora, ou esse negócio é muito rentável, ou esse cara não tá fazendo conta. É Com juros simplesmente desse isso. tamanho não dá, A né? margem Então, é praticamente Quem zero, que vai né? empreender assim, né, Bruno? Exatamente. Então, esse juro muito alto, ele afugenta muita gente de empreender. E digo que não é por falta de coragem, né? Simplesmente que o cara tem juízo. Exato. Então, eu Exatamente. espero que essa taxa de juros ela venha a cair ao longo do tempo. Mas um obstáculo para isso é que a nossa inflação está acima da meta que a gente tem no Banco Central. A meta é de 3% e você tem um teto para a meta, né? Um piso e um teto, de 1,5% para cima ou para baixo.
O de baixo a gente quase nunca usa. Não, esquece, o de baixo. Pois a gente é. nunca chega. A gente até chegou na época do governo Temer, né? A gente teve a inflação abaixo do piso da meta. Sim. Mas eu não me lembro de outra época em que isso aconteceu no Brasil. Agora, o teto seria em 4,5%, a inflação está em 5,13%. Então, não dá para a Selic ela começar a cair ou cair muito, enquanto a gente não coloca essa inflação mirando pelo menos ali o 4,5. 4,5%, só que o ideal seria o centro da meta, né? Entendeu? E aí, enquanto a inflação não cai, fica isso, do governo pisando no acelerador, acelerando a parte fiscal, pô, dando dinheiro de benefício aí em programas sociais, por exemplo, gastando mais. Só que a parte da política monetária, ditada pelo Banco Central, freando, justamente porque a nossa economia ela tá com um desemprego baixo, a inflação está acima, então a obrigação deles é manter o juro alto, porque a inflação é pior do que, por exemplo, o desemprego que é gerado pela quebra das empresas. Porque quando uma empresa quebra, quem é afetado é o pessoal que perdeu o emprego. Inflação afeta todo mundo. Então, esse juro alto ele é sufocante realmente, né? E também não vai despencar de uma hora para outra, né? Porque tem gente que faz lá, aqui, aquelas thumb, né? Ah, vai despencar. Não vai despencar, né, gente? A gente tem que ver como é que vai ficar daqui para frente. Inclusive, eu ia até te perguntar, Bruno, para 2000, porque assim, a gente tem alguns candidatos, né? E muito se fala do Tarcísio, virou Os possíveis, né? alguns possíveis, né? Que vão. E a gente fala, Tarcísio, não sei o quê, o Zema, tal. Você acha que o Tarcísio vai, não vai? Como é que a gente vê pro ano que vem? Você acha que o Lula volta a ganhar? O que você vê, Dico, sobre isso? Bom, eu definitivamente não faço parte do coro do pessoal da Faria Lima que fala que a esquerda perdeu. Porque você tem algumas estatísticas interessantes no Brasil, né? Na eleição municipal, você teve a maior parte das prefeituras sendo ganhas por candidatos de centro-direita. Então não teve muita vitória da esquerda. Só que você não teve o Lula concorrendo a nenhuma prefeitura. Ele é um cara muito forte em eleição. Se a gente pensa desde o período redemocrático do Brasil, ou seja, após o governo militar, né? O final daquele governo militar e o final daquela primeira eleição indireta que a gente teve, né? Onde ganhou o Tancredo, mas no final governou o Sarney. O Lula esteve em todas as eleições e foi competitivo em todas. Pô, ele não teve quando a Dilma foi eleita e reeleita. A Dilma só ganhou por causa do Lula. Exato. O Haddad conseguiu ser competitivo por causa do Lula, naquela campanha de marketing deles, né? E esse é um ponto, acho que a esquerda é muito boa em fazer marketing, muito melhor que a direita. Falar que Lula é Haddad é Lula, né? E deu muito certo aquilo. Então, ele sempre foi muito competitivo. Sempre foi muito competitivo. E por mais que as pesquisas mostrem que tem muita rejeição pro Lula, cara, os sites de aposta não mostram a mesma coisa. E na última eleição eles acertaram. Se você pega aquela bolsa de apostas que existe no mundo cripto, chamada Polymarket, você pode apostar em tudo lá, né? Já tem muito pouco dinheiro ainda, mas já tem lá uma bolsa para aposta na eleição do Brasil. E aí você não tem nem os candidatos ainda, mas aparece lá Lula, Tarcísio, Ratinho Júnior, e o Lula tá com mais de 50% no momento que a gente grava esse podcast. Então eu acho que é uma chance substancial de que ele venha a se reeleger, né? Pô, como é que vai ser isso? Ele vai ser realmente candidato? Eu não sei, porque o Lula também tá com 79 anos. Exato. Faz 80 agora no final de outubro. Ele coloque alguém, o Haddad, não sei. Aí perde De repente, muita força. Porque, na minha visão, o Lula ele é maior do que a esquerda no Brasil. Total. Não, se ele vier a falecer, acabou o PT, né? Na minha opinião. Não digo que acabou, mas perde muita força. Perde muita força. Perde muita força. Eu acho que não ganha um pleito presidencial tão cedo, né? E, felizmente, também, eu acho que o Bolsonaro é menor do que a direita. Então, o Tarcísio, eu acho que é o melhor nome pra ir, se a gente pega hoje até em termos de conhecimento público, né? Ele é um cara mais conhecido no Brasil, né? em comparação com o Ratinho Júnior, que é muito mais conhecido lá no Paraná e não tanto em outras áreas. Eu acho que ele tem mais força. Agora, se ele vai também, eu não sei. Porque se você pensa na vida do Tarcísio, ele pode, de forma relativamente tranquila, se reeleger como governador do maior estado do Brasil, em termos de poder econômico. E aí pensa, ó, eu posso me reeleger tranquilamente em São Paulo. Ou eu posso disputar uma eleição presidencial mega acirrada com o maior vencedor de eleições presidenciais do Brasil. É um risco enorme. É um risco enorme, cara. É um risco enorme. Ele pode vir em 2030 com muito mais força, né? Ele viria em 2030, depois de ter se reeleito em São Paulo, feito 2 governos aqui, contra um cara da esquerda que a gente não sabe quem é, mas eu acho muito difícil que seja o Lula. Sim. Mas que a gente tem o Lula não avanço vai em ter longevidade, pô, já vai estar com seus 85 anos, né? Porque ele vai fazer 80 agora, 81 ano que vem na época da eleição, bota mais 4, vai estar com 85 concorrendo. Exato, não vai ter condição de saúde. Então, não sei se não vai ter, porque tem uns vídeos dele que eu acho bizarro, o cara correndo assim pra fazer discurso. Não, mas ele já vai ter feito 8 anos também, né? Também tem isso, né? Aí ele não vai poder se reeleger mais, acabou. Nunca diga que não pode no Brasil. Pode mudar, isso é verdade. Pode mudar, porque essa questão de leis são alteradas.
Ou você nem altera, você só reinterpreta. Isso Exatamente. pode acontecer. Tanto é que era 4 anos e virou 8, né, no Brasil. Pode ser, cara. Agora, você falou uma questão importante, cara. O Tarcísio, ele tem a reeleição garantida no estado de São Paulo, que é o principal estado, a principal força econômica do país. Se ele chega em 2030 com um candidato de esquerda não muito forte, igual um Lula, Não, com certeza muito mais fraco do que o Lula. Muito mais fraco. Ele- Independente de quem for ser da esquerda, não tem como comparar. ele vira presidente com uma mão na frente e outra atrás, tranquilo. Assim, ele vira presidente com uma mão na roda. Né? Muito mais fácil. Pra carreira dele, talvez, parando pra pensar, talvez seria mais fácil ele ficar no governo de São Paulo e garantir 2030, Você né? é esposa do Tarcísio. Eu falaria pra ele 2030. Eu ia falar, meu marido, pra que você vai se arriscar agora? Exato. Vai Entendeu? Vai perder entrar o num governo. embate, porque ele vai ter que correr, o Brasil inteiro vai ter que fazer muita força pra conseguir enfrentar o nome do Lula. Mas aí quem seria um outro nome? Ratinho Júnior? O pessoal fala do Ratinho Júnior, do Zema, né? Mas são nomes que, na minha opinião, não tem tanta força assim. Não, eles também Falam não que o acham. Caiado deve vir. A direita parece que não tá muito unida, né? Então, mas essa é uma coisa até que eu acho. Não a falta Não, de eles já união da falaram direita. que eles Isso vão eu acho se que é apoiar. ruim. No final, acho que vai todo mundo se apoiar. Mas o ponto é que uma coisa boa da direita é que há vários nomes. Uhum. Então, Bolsonaro, esquerda, né? ele não vai concorrer agora à próxima eleição. Aliás, no Brasil nunca diga nunca, né? Mas ao que tudo indica, não tem como isso acontecer. Agora, você tem possíveis sucessores que vão herdar parte da força política dele, sem herdar toda a rejeição que o Bolsonaro tem, que é muito ampla. Muito ampla. Porque eu conheço várias pessoas, cara, do mercado, de fora do mercado, que não votaram no Bolsonaro porque não suportava a figura dele. Uhum. Aí fala, pô, mas vai votar no Lula, né? Olha o histórico dele, etc. Lava Jato, né? O cara tem condenações, porque ele não foi inocentado. Simplesmente eles mudaram a maneira como o processo funcionava e então, Sai ele de deveria Curitiba. recomeçar. Só que não vai recomeçar, a parte já prescreveu, né? Não há interesse que isso venha a ser feito. Mas o cara votou, pô, vou votar no Lula, porque eu prefiro ele ao Bolsonaro. Ele considerava o mal menor. Então, se você tira o Bolsonaro e bota um outro nome com menos rejeição, isso costuma ser benéfico, né? Eu acho que o Tarcísio teria a chance de ganhar contra o Lula. Mas também não dá pra saber, porque, cara, o PT é muito bom em eleição. Né, e Muito agora vem as organizado, medidas né? populistas, né? E também tem Já isso, vai pacotes começar, né? sociais, exatamente. E até Entendeu? esses dias eu tava conversando com o Renan, que ele é pré-candidato à presidência pelo MBL, e com o Arthur Duval, né? E ambos falaram, cara, essa questão do tarifaço deixou o Lula com a faca e o queijo na mão. Deixou. Porque ele senta agora com o Trump, ele faz um acordo, ele tá bem. O Trump não quer o acordo, ele vai voltar a falar, ó, eles estão prejudicando a gente, Exatamente. estão prejudicando o Brasil. Então ele tem todo o cenário possível. Essa rejeição do Bolsonaro, e talvez um candidato que venha apoiado por ele, você não acha que piorou com essa questão da briga com o Trump, com o tarifaço? Com certeza, né? Tem até um exemplo interessante de como o Trump ele jogou o Canadá na mão da esquerda. Porque você tinha uma eleição para acontecer no Canadá onde a direita era a favorita. Aí o Trump ganhou a eleição americana. A direita continuou favorita lá. Porque você meio que vê uma onda acontecendo no mundo, né? Quando você olha a América Latina, pô, o Milei ganhou na Argentina, direita. O Trump ganhou, direita. Você pensa, pô, no Brasil pode dar direita. Só que o Trump, ele foi... Não sei se ele tinha um objetivo diferente, né? Mas ele foi muito ruim quando pensou em termos internacionais, porque ele começou a falar que queria anexar o Canadá. Isso mexe com o patriotismo do canadense, Claro, né? né? E aí a direita, como tinha essa questão, a direita é mais próxima do Trump, ela perdeu força frente à esquerda. E a esquerda, que ela não era a favorita na eleição, ela ganhou a eleição. Então aqui no Brasil, o mesmo efeito pode ser visto. Eu acho que a gente teve muita sorte, para quem pensa que é melhor que a direita venha a ganhar, é a minha opinião, da eleição não ter sido esse ano. Porque se ela fosse logo depois do tarifaço, pô, Ah, não, ali aí a o Lula popularidade ia- do Lula estava muito maior, porque ele estava lutando contra esse inimigo estrangeiro, o cara que queria intervir aqui Soberania. no Brasil, né? Se a gente olha a comunicação do PT versus direita, meio que a direita tinha pego as cores da bandeira nacional. Uhum, Sim. Lembra exato. que na última eleição presidencial, você vê exatamente quem ia votar em cada um, né? Chegava o cara com a camisa vermelha, ia votar no Lula, ou o cara com a camisa do Brasil, ia votar no Bolsonaro. E o Lula recuperou o verde e amarelo. Ele começou a fazer Sim. umas postagens no Twitter de verde e amarelo, questão da soberania. Até por isso que eu acredito que o telefonema não ocorreu tão cedo. Porque eles queriam levar Esticar a corda, né? esse problema, né? Até um ponto mais próximo da eleição. O que é muito difícil, que falta basicamente um ano para a eleição. Mas é o que você disse, se a gente já está tarifado em 50%, ele consegue uma negociação de baixa da tarifa, é a baita de uma vitória política. Eu acho difícil que essa negociação venha a piorar. Para a tarifa subir a 60%, 100%. Eu até espero que isso não venha acontecer, seria muito ruim para nossa economia. Sem dúvida. Então, eu acho que o Trump ele deu uma mão para uma possível reeleição do Lula. E o Trump já declarou que o americano tá sentindo falta do café brasileiro.
Então, e aquilo que você falou, o Trump, ele é um cara que não dá pra confiar, né? Ele estende o tapete vermelho hoje pro Putin e amanhã ele tá mandando dinheiro pra Ucrânia, mísseis pra Ucrânia pra atacar o Putin. Sim. Então ele não é um cara que é muito confiável, né? Sendo que antes disso ele tava lá gritando com o Milley, gritando com o Zelensky no Salão Oval, entendeu? Então, até no mercado, eles criaram um acrônimo, né, para essas políticas do Trump, chamando de TACO, né? Chamam de TACO Trade. É Trump Always Chicken Out, ou seja, ele sempre amarela no final. Ele fala que vai fazer uma coisa, no final ele volta atrás, né? Vou tarifar não sei o quê, aí volta atrás. A tarifa vai ser de 50%, vai começar agora. Ah, não, vou estender, começa só no próximo mês. Ele fica blefando, O né? tempo todo ele fica, cara, mexendo com o mercado pra cacete. Não é um homem através confiável, né, cara? Não, eu acho que de maneira pública, assim, o Ele que vem ele se fala não mostrando é assim, confiável. Eu não sei no privado, né? Não conheço Sim. o dono de Trump o que ele faz. Agora, de maneira pública, o que ele fala, você tem que dar um tempo realmente pra ver se vai acontecer ou não. Tanto é que a gente Bruno. viu o Elon Musk e o Trump também tendo muito atrito ali. Eles estavam super próximos Tiveram. nas eleições e alguma coisa aconteceu ali que eles... Que eles se separaram. Eu ia perguntar, porque eu lembro que uma vez você veio aqui e você falou assim: eu não invisto em empresas chinesas, né? Em ETF, nem em empresas chinesas. E a gente está recebendo muitas pessoas aqui que também a gente está dando oportunidade, pessoas de esquerda. E elas elogiam muito a China, a questão de Estado, como a China coordena ali, né? Com tudo na mão do Estado. Eu queria saber, Bruno, o que você acha da China, de como ela vem tomando espaço e se você concorda com esses comentários de algumas pessoas que vêm aqui e defendem a China. Eu tava tentando buscar aqui como é que foi a apreciação do China 11, que é um ETF que a gente tem aqui no Brasil, que até pouco tempo o desempenho não era muito positivo, se você pega uma janela de 5 anos, né? Que é uma janela mais interessante para ser observada. Então, ter uma economia pujante, isso não implica em que as ações vão se valorizar, tá? É mais ou menos o que pode acontecer aqui no Brasil. A gente está vendo uma desaceleração da economia agora, por conta dos juros altos que a gente tem aqui no Brasil. Então, o PIB desse ano vai ser menor do que o PIB de 2024. E se você pega em 2024, a bolsa não andou muito, esse ano está andando bem. Se a gente pega em dólar, está subindo 40% em dólar. Está subindo bastante, porque o dólar está fraco, não só contra o real, mas contra as moedas no mundo todo, né? E dá pra gente falar, pô, é porque a economia está muito bem? Não, está desacelerando. Mas o ponto é que, primeiro, depende de valuation, né? E um segundo é que o mercado ele responde a expectativas e não o que está acontecendo na realidade. Então, por exemplo, parte da apreciação que a gente vê nas nossas ações, isso tem a ver com a eleição no ano que vem. E a gente não sabe quem vai ganhar, mas também não dá para falar que há 100% de chance de reeleição do Lula. Você pode ter uma troca de poder para alguém que é mais fiscalista, que vai meio que ajeitar a casa nas finanças públicas aqui do Brasil, diminuir o gasto que a gente tem, que é muito acima da arrecadação, por mais que os esforços do ministro Haddad tenham sido bem-sucedidos em aumentar a arrecadação. Então, por conta disso, já tem uma certa apreciação. Então, o mercado está descolado de economia, porque ele olha para frente. Se agora a gente olha e pensa, pô, ano que vem vai piorar, a bolsa cai agora, ano que vem piora, e ano que vem piorando, o mercado pode começar a subir porque já vê, não, ano que vem vai melhorar. Na China, por mais que a economia seja muito forte, se eu olho expectativa de longo prazo, tem uma coisa lá que me assusta bastante, que me impede de investir. Além daquele fato de que eu falei que você é livre para mandar o dinheiro, mas não é tão livre assim para tirar se você for investir realmente lá em Xangai, né? Você pode fazer isso via ETFs. Mas o ponto é que eu penso bastante no longo prazo, tá? Então, eu não sou um cara que estou comprando as coisas assim, pelo menos grande parte da minha posição, pensando no próximo ano ou próximos 6 meses, como acontece com o gestor de fundo, que tem taxa de performance para receber. Eu estou pensando em década. E se eu olho década, a China ela tem uma característica de, por conta da política do filho único, ser um dos países com maior encolhimento populacional, talvez seja o maior da história até então, em termos de velocidade. Porque durante basicamente 4 décadas, o governo chinês, o Partido Comunista, ele proibia as pessoas de terem mais de um filho, com algumas poucas exceções. Tem até um documentário muito bacana, tava no Prime Video, eu não sei se ainda tá, mas era o One Child Nation, que mostrava as consequências dessa política e como é que funcionou, e você tinha entrevistas com médicos que fizeram dezenas de milhares de abortos. Sendo que você também desbalanceou a proporção entre homens e mulheres naquele país, né? Porque para o chinês, se era para ter apenas um filho, o filho homem era mais valioso do que a filha mulher. E aí você pensa, né? Para esse indivíduo já é ruim, porque a previdência na China não é boa. Então ele vai ter que sustentar 2 pais, e como a longevidade está aumentando, provavelmente 4 avós. Para ele casar, pô, existe uma população de
de homens solteiros na China do tamanho da Argentina. São 45 milhões de homens solteiros. Tem muito mais homem que mulher. Essa mulher vai poder selecionar muito melhor com quem ela casa. Então você vai ter muito cara solteiro. Sendo que, se você pega em termos sociais, né? Quem faz revolta, quem vai pra rua protestar de maneira mais violenta, não são as mulheres. São homens, geralmente solteiros, na faixa entre 25 e 40 anos. Então eles encomendaram problemas sociais e um decréscimo populacional. Porque todo país, quando vai ficando mais rico, ele vai passando a ter menos filhos, né? E eles estão ficando mais ricos lá também. Só que ainda que queiram ter mais filhos, você está num país de filhos únicos. Então é bem mais complexo que você reverta uma tendência que ela foi programada pelo partido já há 4 décadas. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente está experimentando isso. E também é algo que eu considero muito negativo, que me deixa menos otimista com o Brasil em comparação com os Estados Unidos. Aqui no Brasil, a gente já tem menos filhos que os americanos, sendo que eles são muito mais ricos do que a gente. A gente tem menos filhos que os franceses. A gente tem muito menos filhos do que os islandeses. Na Islândia, a taxa de fecundidade, 2,1 filhos por casal. No Brasil, 1,57. Diminuiu bastante, né? Pois é, e aí se você pensa, né, na geração dos nossos avós, o pessoal tinha 6 filhos. Exato. Depois tinha 3, 2 filhos. Agora, tem muita gente que não tem filho e não pretende ter. Até porque educar um filho é muito caro. Uhum. Morar numa grande cidade sozinho já é muito caro. O pessoal fica sempre zoando quem tá com 30 anos na casa dos pais, mas, cara, numa grande cidade é muito difícil você morar sozinho. Sim. E geralmente o ciclo é: você sai da casa dos pais, você se casa e constitui família. Se lá atrás o pessoal saia com 20 anos, com 30 tinha filho. Se agora o pessoal sai com 30, cara, vai ter filho com 40 se tiver, Exato. entendeu? Então é muito complexo você mudar essa tendência demográfica, ela é praticamente um destino. E aí se você pensa num país onde você tinha uma população economicamente ativa grande, que não tem uma reposição e essa população vai envelhecer e vai ser um custo previdenciário alto, é difícil que esse país continue crescendo o que ele crescia no passado. Então, olhando para um futuro um pouco mais amplo, é por isso que eu gosto muito da economia americana. Porque além de terem mais filhos do que a gente, mais filhos que os chineses, eles também se beneficiam de uma outra coisa que até o Brasil pega um pouco, mas a China não pega, que é a imigração. Sim. Se você pensa em alguns dos maiores negócios do mundo, né? O Google, ele foi criado por uma dupla, um desses caras se chama Sergey Brin. Sergey Brin é um nome russo, Uhum. mas ele não criou o Google na Rússia, ele criou nos Estados Unidos, ele é um imigrante. Se você pensa na própria Amazon, do Jeff Bezos, esse nome Bezos é do padrasto dele, que é de origem cubana, que foi quem educou e passou essa educação empreendedora para o Bezos. Se você pensa na Nvidia, que é a empresa mais valiosa do mundo hoje, basicamente 4,5 trilhões de dólares, o Jensen Huang, que é o CEO há mais tempo no cargo, né, que existe no Vale do Silício, e que ele não é só CEO, ele criou a empresa, ele é o CEO desde o dia 0 da Nvidia, e sem plano de se aposentar. Esse cara é de que país? Olha o nome dele, Huang. É, Vietnã, Tailândia. É por aí, cara. Ele nasceu realmente em Taiwan, mas depois, se eu não me engano, ele foi pra Tailândia e de lá a família dele migrou para os Estados Unidos. Olha aí. Então, essas cabeças brilhantes do mundo muitas vezes vão parar no mercado americano, porque é o melhor mercado para você criar uma grande empresa, ter uma grande ideia. Elon Musk, ele é sul-africano. Onde é que ele criou a Tesla, a SpaceX, o PayPal lá atrás, né, que ele Estados participou da criação, criou / gerencia, né? Nem todas ele criou. A Neuralink, né? A Starlink. Então, são 5 negócios incríveis e todos eles surgiram na economia americana. Então, como eles têm essa questão de atrás melhores cabeças, eu sou mais comprado com aquele mercado para o longo prazo em comparação com o nosso mercado ou com o mercado chinês. Porque tenta emigrar para a China, pô. É uma cultura onde, em termos étnicos, basicamente todo mundo é a mesma etnia. E onde não é, você já tem problema, que é aquela província de Xinjiang, onde você tem a minoria uigur, que é, inclusive, né, quase sempre de religião muçulmana. E lá você tem uma série de problemas em termos de integração. Tem as políticas da China que são bem questionáveis, né, de esterilização, campos de reeducação. A gente não vê muito isso sendo falado aqui no Brasil, porque a China abafa bem. Tem outras pautas que adquirem muito mais atenção, como, por exemplo, lá o que acontece entre Israel, Palestina, falas do Trump, falas aqui do Lula. Então isso fica meio que por baixo dos panos. Mas tem esse problema. Então é muito mais difícil você integrar um imigrante lá. O idioma é muito mais difícil de ser aprendido. O inglês todo mundo aprende na escola hoje, né? Sim. O Pelo menos Estado um coordena pouquinho tudo, né? você arranha. Se vira, né? E tem essa questão da intervenção estatal. Na China, não lembro agora quanto que foi, mas é relativamente pouco tempo, o setor de educação ele foi proibido de dar lucro. Do dia para a noite, eles desmonetizaram o setor de educação porque eles criam uma educação mais barata para as crianças, tentando promover esse aumento populacional. Então, devido a isso, eu acho que
como eu não tenho dinheiro infinito, eu tenho que fazer escolhas. Na minha opinião, as melhores escolhas ainda são feitas no mercado americano. Isso em comparação com a China ou em comparação com o nosso mercado também. Acho até que é um exemplo bem interessante, né? Por todo mundo que assiste esse podcast, se não conhece, deveria conhecer a história do Luiz Barsi. Tem até um livro dele, O Rei dos Dividendos. O cara é incrível, na minha opinião. Maravilhoso. E o Barsi, ele tem um patrimônio bilionário em reais. Eu não sei se ele é bilionário em dólar, mas vamos botar que ele seja bilionário em dólar. Ele deve ter mais ou menos $1 bilhão. Um pouquinho mais do que isso, talvez. Vamos chegar a 1,5 bilhão, no máximo. O Warren Buffett. Porque todo mundo fala que o Barsi é o equivalente ao Buffett americano, né? O nosso Buffett brasileiro. O patrimônio do Buffett é de $150 bilhões. Meu Deus. O Buffett é 150 vezes mais inteligente do que o Barsi? Não. Não. Talvez o Barsi seja mais inteligente do que ele. Eu não sei. Mas com certeza ele não é 150 vezes mais inteligente. Por que ele é 150 vezes mais rico? Porque ele escolheu o melhor cavalo, a economia americana. Ele investe Hoje, você principalmente acha lá, no mundo todo, mas principalmente lá. O Barsi investiu só aqui. Você acha que hoje, vamos supor, a pessoa começa a... Que é uma pergunta comum, devem te fazer também, para o André, acredito também. A pessoa começou a investir. Você acha que ela já tem que começar lá com o pezinho nos Estados Unidos? Ou você, não, vai aqui no Brasil primeiro, conhece? Ou você já falaria, não, acho que você tem que começar um pouquinho ali no exterior também, já põe o pé. O que é mais fácil da pessoa conhecer hoje? O Google, que ela usa todo dia, ou a VEG? O Google, é. sem O dúvidas. Google, né? O que é mais fácil dela conhecer hoje? A Apple ou, cara, vamos botar uma empresa de tecnologia, TOTUS, aqui no Brasil. Sim. Citando bons negócios, tá? Então, é mais difícil ela conhecer os bons negócios aqui do Brasil. Eu acho que ela não tem que não ter Brasil no portfólio, porque o Brasil tem coisas muito boas. Eu gosto muito do setor bancário brasileiro. Você tem bancos incríveis, né? O que o Itaú Sim. faz resultado após resultado, o que o BTG faz. O Nubank tem um valuation mais esticado, mas justamente porque é o único banco brasileiro tentando dominar o mundo, em termos de número de clientes, né? Dominou o Brasil, foi pro México, pra Colômbia, agora vai entrar no mercado americano. Então tem um porquê dele ter um múltiplo mais esticado. Mas tirando esse setor bancário, que eu acho que é muito pujante, se você pensa naquilo que está mudando o mundo agora, tecnologia, qual é a empresa de tecnologia que a gente tem aqui no Brasil? Nenhuma. Pois é, você tem algumas muito Assim poucas, né, que é, cara? né? Relevante, Assim que é. relevante, assim. Próxima de um Google, Apple. Não tem, aí não tem. Não tem, não tem. Uma vez eu perguntei disso, você A falando tecnologia da positivo, VEG é cara. ótima, Pô, mas... é outra coisa, entendeu? É Sim, outra que liga. também não dá pra... E aí, se você pensa naquilo que mais vai crescer também, em termos de resultados, provavelmente será a tecnologia. Até porque já foi o que aconteceu e está se acelerando. Eu acho que daqui a algumas décadas, a empresa mais valiosa do mundo vai ser a OpenAI. Eu ia Por conta falar da isso, IA. inteligência artificial. Aqui no Brasil a gente não tem nada de... A gente Eu só não usa o conheço. que eles criam lá A gente fora. usa o serviço deles, né? Exatamente. E não dá para apostar contra a evolução tecnológica. Se a gente olha a história da evolução tecnológica, ela foi ditada por um paradigma, nesse último século, né? Chamado Lady Moore, do Gordon Moore, que era um dos criadores da Intel. E o que ele observou empiricamente era que o poder computacional dos chips, do hardware, ele dobrava a cada espaço entre mais ou menos 18 e 24 meses, né? Então, penso que o chip ele tinha um poder 1, aí passou 2 anos, no máximo. Vira 2, 4, 8, 16 e assim vai dobrando, né? Então, em 5 anos, aquele negócio... Aliás, em 10 anos, aquele negócio estava 32 vezes mais potente, digamos assim. Só que agora, com IA, isso está muito mais acelerado. Teve uma conferência que a NVIDIA faz todo ano, a de 2018. Eu acabei de ler um livro da história da NVIDIA, eu tô com os dados frescos na cabeça. E lá o Jensen Huang, foi em 2018, já faz 7 anos, ele estava se gabando dos chips da NVIDIA terem acabado com a Lady Moore. Porque num período de apenas 5 anos, eles tinham ficado 25 vezes mais potente. Pela Lady Moore seria alguma coisa inferior a 8 vezes. Então, o que já era rápido, está acelerando cada vez mais. Aí você pensa, qual vai ser a diferença entre uma economia baseada em tecnologia, como é a economia americana, e uma economia baseada em commodities, como é a nossa? Porque se a gente pega as empresas mais valiosas da Bolsa, tirando o banco, é commodity. É Petrobras, é Vale, entendeu? Então, o Brasil é um país que ele deixou a tecnologia de lado. E não acho que é fácil retomar esse caminho, até porque a nossa educação, se você pensa em massas, né, ela não é boa. Isso até é difícil para quando a gente quer usar a tecnologia. E vai ser vital usar a tecnologia, porque se a gente pensa em um país, como é que ele faz para crescer, a história do mundo desde a Revolução Industrial é ou você cresce com mais gente produzindo, com crescimento populacional isso dá para acontecer, mas está parando de crescer agora a nossa população. No mundo ocidental, né? Não só ocidental, na Ásia também, tirando alguns países da África e alguns poucos da Ásia, o mundo está parando de crescer a população. Então essa fórmula de joga mais gente para produzir, ela tem um limite. E
E como é que faz para continuar crescendo? As mesmas pessoas produzindo mais. Quando você dá tecnologia para o homem, ele fica mais produtivo. Pense em um pescador que pesca com as mãos. Na vara de pescar para ele, ele pesca mais. Você dá um barco, uma rede, ele pesca mais ainda. Então, mais tecnologia, mais produtividade. Só que como é que o cara que é semi-analfabeto, que ele não consegue interpretar texto, ele vai ler o manual de uma colheitadeira que funciona no tablet? É Exatamente. complexo, entendeu? Sim. Então, aqui o nosso gap educacional vai atrapalhar bastante até o uso de tecnologia, quanto mais a produção. Você sabe que eu tava falando com um amigo meu, que ele é do agro, ele foi pra Alemanha pra visitar lá as fazendas e entender como é que tá a questão de tecnologia. E ele falou, cara, a questão de manuseio, assim, né, braçal, o Brasil, ele tem até mais habilidade, assim, mais cuidados e tudo mais. Mas ele falou, cara, a tecnologia deles lá, eles estão tão à frente. Então, é o que você falou, né, cara? A tecnologia tá avançando muito rápido. E aí eu volto na questão da China. A China, o que muitos que vêm aqui defendem, né? Que pela China ter um governo ditatorial que não depende de um congresso para aprovar as obras, por exemplo, lá o presidente fala, eu quero construir uma estrada, eu quero construir, sei lá, eu quero colocar um posto de recarregamento elétrico de carro a cada 1 quilômetro na estrada. Ele vai e faz e pronto. Né? E que eles justificam que por isso a China vem crescendo muito. E que muitos acreditam que a China é um país socialista, mas que a China já bebe do capitalismo há um tempo, que ajudou ela a crescer muito. Esse sistema que a China opera hoje, qual é a sua visão, Bruno? Eu tô longe de ser um especialista em China, deixando bem claro aqui, né? Mas se você olha essa questão de sistemas centralizados versus sistemas descentralizados, você tem a ideia do Hayek, do Friedrich August von Hayek, que era a favor dos descentralizados devido a uma premissa, que pode estar mudando agora com IA, deixando bem claro. A de que o conhecimento está disperso pela sociedade, porque para você gerir uma economia, são tantas decisões tão complexas que é impossível que um pequeno grupo de pessoas, por mais inteligente, bem intencionado que seja, ele consiga tomar as melhores decisões sempre. Então é melhor que você deixe as decisões descentralizadas, um governo menos importante, as pessoas tomando as decisões na ponta da linha, porque isso tende a funcionar melhor com o passar do tempo, né? Então acho que existe um benefício e um malefício quando você tem um governo muito centralizado, como é o caso da China. E você tinha uma alternância de poder dentro do Partido Comunista Chinês, você tinha eleições, mas o Xi Jinping meio que essa dinâmica mudou. Na última eleição ele foi reeleito com 100% dos votos dentro do partido. Que Todo mundo ama o estranho, cara. né? Então imagina o cara que vota contra ele, Exato. né? Ia ter no mínimo um alvo nas costas. Mas o ponto é que essa centralização, o que ela tem de positivo? A questão positiva é que você não tem o tempo todo a alternância de poder onde quem assumiu desfaz o que o outro fez. Que é meio que acontece aqui no Brasil, né? Até o que é continuado muda de nome. Exato. Até o Bolsa Família virou, né? Como é que era o Bolsonaro falava mesmo? Auxílio emergencial. Não, o auxílio emergencial veio com a pandemia. Mas ele tinha Ah, não, outro nome. mas ele tinha... Sim. Não, Alguma igual coisa verde e amarela, entendeu? Era sempre assim, mudava Sim, o sim. nome, aí depois vem o PT e resgata aquele nome. Tinha Minha Casa Minha Vida que virou não sei o quê. Casa Verde e Amarelo. Um negócio assim, Tinha eu não carteira lembro. de trabalho verde e amarelo, tinha várias coisas assim, mas eram só programas que já existiam e que mudaram o nome. Só que eles foram expandidos, porque você tem um custo democrático também, que geralmente o que acontece antes de uma eleição é que você tem esses pacotes de bondades, né? Quem tá na máquina usa isso a seu favor, gasta mais, e esse gasto não costuma voltar. Então, se a gente pega da pandemia para cá, aquele auxílio que começou como R$200 virou 600 e não vai voltar atrás. O que vai acontecer é que ele vai aumentar ao longo do tempo. Em vários países onde você teve auxílio, Estados Unidos, por exemplo, o auxílio continuou depois? Não. Ele Não. acabou. E não foi só Estados Unidos. Chile teve auxílio, ele continuou depois? Ele Não. acabou. Entendeu? No Brasil, não. As coisas, elas começam e por conta de eleição, elas vão continuar e vão sendo ampliadas. Medida Lá na China populista não precisa até. disso, pô. Lá Lá o no Chile governo, acabou. lá o governo ele tá centralizado. Não tem uma eleição democrática. A eleição acontece dentro do Partido Comunista Chinês. Então você não tem que ficar fazendo esses pacotes que são eleitoreiros. Essa é a principal questão. E como eles já estão no poder, então há uma certa normalização das coisas. Aqui no Brasil, e as pessoas podem entender isso, né, de diversas maneiras, né? Eu não estou questionando aqui as pessoas que recebem o benefício. Mas o ponto é que, pela lógica, quando você dá um benefício para pessoas que não trabalham, elas tendem a querer trabalhar, sendo que elas podem perder o benefício quando fazem isso, ou a continuar recebendo benefício sem ter que trabalhar. Ah, Continuar continuar recebendo recebendo. Esse é o ponto. Então você tem um estímulo para falta de ocupação. E até por isso que hoje no Brasil a gente pode ter aquela explicação do porquê nós estamos liderando, junto com a África do Sul, o ranking dos países dos jovens né? Nem estudam e nem trabalham. Na China, o cara tem que trabalhar. E trabalha pra caramba, pô. O europeu, ele quer
O chinês quer dormir 40 horas por semana e o europeu trabalha 40 horas por semana, né? E aí tem outro ponto também. Eles são hipertrabalhadores, hiperprodutivos, porque eles estão naquela jornada do 9, 9 e meia, 9 da manhã até 9 da noite, 6 dias por semana, e eles sabem que a previdência lá não é boa, e que isso não vai mudar tão cedo. Então o que eles fazem? Eles poupam pra caramba. O brasileiro não poupa. E a gente sabe que a previdência aqui é ruim, né? Uhum. Mas tem reajuste. Todo ano tá sendo reajustado aí no nível do salário mínimo. Então lá, há meio que, olha, as coisas funcionam assim. Para a população é bom, eles podem se planejar, porque a regra do jogo não tá mudando o tempo todo. Aqui o tempo todo a gente tem mudança de regra. E pro governo também, porque, cara, a nossa meta de 10 anos é essa. Aqui não tem como ter uma meta de 10 anos, porque as coisas não duram 10 anos. Se a gente pega o teto de gastos, foi criado em 2016. Era para funcionar até ano que vem, 2026. O que aconteceu? 2023 Virou um ele foi caos. morto, virou arcabouço fiscal. Se vier um outro governo, vai manter esse mesmo mecanismo fiscal? Provavelmente não. Talvez até o governo do PT não possa manter, porque ele prevê que os nossos gastos eles vão aumentar por inflação e mais um ganho real de 2,5%, que é muita coisa para um país onde o PIB cresce 3%, quando cresce bastante, né? Então não dá para ser mantido esse tipo de coisa. Mas por que a gente faz isso? Para poder gastar mais no curto prazo e ser reeleito. Então lá não tem esse problema, digamos assim. Esse é o ponto de vista do benefício, né? Sim. Agora, na questão do malefício, para sistemas centralizados, a questão é que o governante não recebe bons feedbacks, porque ele é, entre aspas, todo poderoso, né? O pessoal tem medo, né? Exatamente. Isso acontece em empresas também, só que empresas são organismos muito menores do que um país, né? Sim. A consequência é negativa para a empresa, para as pessoas que estão lá, um concorrente passa ela, depois ela tem que mudar, o feedback uma hora chega. Num país demora mais para isso acontecer. Então imagina que alguém chega pro Xi Jinping e fala: o que você tá fazendo tá muito errado. Na época do Covid, aquela política de tolerância zero, né? Com Covid, fechava tudo e fala: pô, isso aí tá errado. Talvez ele visse o cara com maus olhos, era o final da vida política daquele cara. Então, o ponto positivo é que você tem uma visão de mais longo prazo, comparado a países democráticos. O ponto negativo é que o feedback ele não chega Uhum. e às vezes chega até errado, né? Todo mundo só reforçando o que o cara quer fazer, falando que é uma ideia brilhante, por mais que pense o contrário. E aí, quando você pensa no longo prazo, qual dessas forças ganha? Eu não sei. Depende muito do gestor também, né? Exato. Se for um cara depende da voltado cabeça pro do cara à mal, frente. ele vai fazer o que ele quer e levar todo mundo pro penhasco. Mas você matou a pau. Depende do gestor. E aí é uma aposta num homem só. É. Eu prefiro apostar numa economia descentralizada, porque lá esses homens com mais capacidade de decisão, eles podem ascender ao poder de uma forma que eu acho que nesse sistema centralizado é mais difícil que venha acontecer. A China pode ser até um caso de sorte, porque o governante que tá lá tá fazendo, teoricamente, um trabalho interessante. Eu acho que tiveram governantes que fizeram um trabalho mais interessante, como foi o caso do Deng Xiaoping, né? Que foi o cara que ele abriu a China, assim, pro mundo. E eu não sei como é que vai ser o futuro, entendeu? Exatamente. Então, e eu acho até que é complicado você receber dados do que tá vindo de lá. Você não sabe se o dado é real ou não. Na economia americana, não. Você É tem muito imprensa escondido, livre. né? É muito É, mexido. Então, esse dado, ele acaba transparecendo mais. Então, por vários motivos, né, eu prefiro ficar na economia americana. Mas não dá pra negar que o que os chineses fizeram foi absolutamente Transformaram brutal, vilas, assim. vilas pescadoras em cidades Exato. moderníssimas. O Bruninho é nosso vizinho aqui, Argentina, com o Milei. Como é que tá lá pro Milei, hein? Porque o Milei, assim, ele tá indo contra o sistema, né? Um sistema de assistencialismo, bastante assistencialismo que a gente tinha lá. Mas agora ele tá enfrentando alguns problemas, né? A gente vê que algumas... Porque a eleição na Argentina, ela funciona diferente, né? Digamos que algumas prefeituras ali ele tá perdendo, algumas regiões. E aí o pessoal... Até a imprensa colocou: Milei perde as eleições. O pessoal achou, pô, já teve de novo a eleição. Mas, na verdade, foi algo do Congresso ali, do partido dele, né? Na Argentina, né, eu era muito cético com a capacidade de mudar as coisas lá. Porque eu achava que o Milei, ele era bem intencionado, mas ele não teria o apoio político necessário, tanto por parte de Congresso quanto da população, para fazer mudanças necessárias, porque você não freia um processo inflacionário, onde a inflação chegou a 300%, sem consequências. Isso é difícil pra caramba de ser feito e vai custar muito. Em termos políticos, em termos sociais, você parar aquele tipo de processo. Só que ele teve um sucesso retumbante. Se você pega a inflação, ela caiu pra caramba, né? Saiu de 3 dígitos para 2 e ainda diminuindo. Ele conseguiu fazer com que a Argentina tivesse, pela primeira vez em um espaço de décadas, superávit. E não só o superávit primário, que é aquela diferença entre o que arrecada e o que se gasta. Porque depois você tem juros da dívida. Então aqui no Brasil, por mais que a gente esteja
próximo, às vezes, de fazer um superávit quando entra o caminhão de juros da dívida, mais de 1 trilhão de juros, se você pega a dívida pública, e lembrando que quase 50% dela é Selic, né? Então, é muito caro. É difícil ter superávit nominal aqui no Brasil. Primário até podem conseguir, o nominal é dificílimo. Ele conseguiu superávit nominal na Argentina. Então, em termos de número, ele fez um trabalho muito bom. Pô, a pobreza aumentou bastante no começo do governo. Aumentou, porque tem essa consequência Todo da inflação. Você para de dar auxílio, a inflação estava continuando na inércia inflacionária, o cara fica mais pobre. Mas depois a pobreza caiu. Vai trabalhar, Mas- filho. Exato. Tem Né? muita gente que não quer fazer isso, né? E aí, em termos políticos, quando vem a eleição agora, em Buenos Aires ele perdeu a eleição. É uma província muito mais peronista. Uhum. Mas esse pode ser um termômetro para as próximas eleições presidenciais. E aí, a gente tem que lembrar, como eu disse, né, que o mercado ele não reage ao que está acontecendo agora. Ele pensa sempre no futuro, né? Tudo. Então não se trata do que aconteceu, trata-se do que vai acontecer amanhã. Então, se a nossa expectativa para amanhã é melhor, a bolsa sobe. Se a expectativa para amanhã é pior, a bolsa cai. E geralmente o dólar sobe nesse processo, porque o estrangeiro vendendo, a bolsa cai, pega, troca o real, lá no caso o peso, por dólar e vai embora. E quando o Milei ele perdeu essa eleição na província de Buenos Aires, a coisa ficou muito ruim para ele. Porque o pessoal pensa que ele pode perder a eleição presidencial. E pode mesmo. Porque, a não ser que ele se renda para a política populista e comece a liberar mais dinheiro na época da eleição, ele pode vir a perder. E aí, se ele perde, o investidor não vai esperar isso acontecer para tirar o dinheiro. Ele tira antes. A hora que ele vê, Sim. cara, pelas pesquisas, Tá e ele ruim. não pega só a pesquisa sendo feita na imprensa. Depende de quanto dinheiro o cara tem. Ele faz a pesquisa para entender que não tem viés nenhum. Ele vê, tá ruim, ele já tira o dinheiro e vai embora. Até porque você pode tirar o dinheiro agora. Vai saber depois como é que vai ser a questão de tirar dinheiro de lá. Porque a Argentina tinha muito controle cambial, ainda tem um pouco de controle cambial, mas tá melhor do que era antes. Então a situação da Argentina era muito complexa, continua sendo. E se você me pergunta assim, você acha que o Milei vai ser reeleito? Eu acho que não. Até por isso que eu não tenho dinheiro na Argentina. Se eu achasse que ele vai ser reeleito, eu poderia ter investido lá. Porque na época da eleição, né, logo depois que apareceu mais favoritismo dele, a bolsa começou a subir, subiu pra caramba. Esse ano já tá sendo um ano ruim por conta das expectativas de que ele não deve ganhar a próxima. Então a expectativa mexe com o mercado. O pessoal tem que entender isso o tempo todo. O investidor toma sempre a decisão pensando em futuro, não no que aconteceu agora. Por mais que ele só possa olhar o passado, ele pensa em futuro. Ô, Não é Bruno, olhar pro retrovisor, não é olhar pra frente. E a Rússia, hein, Bruno? O que você acha? É uma ameaça? Porque a Rússia tá sempre ali no meio do caos das coisas, né? Rússia, China, aí a Rússia, Putin fala com o Trump, aí dá certo, aí não dá. parece que a Rússia Você vem acha? testando alguns países, né? Ela manda uns drones ali na Letônia, manda uns drones na Polônia, e aí a Polônia tem que levantar os caças pra combater os drones. É uma Quer loucura. dizer, você manda um negócio que é barato, né? Os drones. Ao mesmo tempo, você tem que levantar um caça que Bem é caríssimo. assimétrico, né? É, pra derrubar os drones. Pois é. Cara, eu não sei o que o Putin quer. O Putin, aquela mala dele ali, deve ter Ele uma arma, né? tem certas demandas, né, que não dependem nem dele. O que eu quero dizer com isso? Tem um livro muito bom chamado Prisioneiros da Geografia, do, se eu não me engano, Tim Marshall. E aí ele pega e mostra a relevância dos mapas e das questões geográficas, que a gente muitas vezes não olha em momento nenhum, para você tomar decisões, assim, de investimento até, e entender por que governantes tomam certas decisões também. Então, por exemplo, quando você pensa em mapa americano, você vê que os Estados Unidos realmente são uma nação que ganharam na loteria geográfica do mundo. Porque eles são um dos poucos países, tem outros, né? Mas são um dos poucos com saída para os dois oceanos. O Atlântico, que foi eixo da economia durante boa parte aí, né, da história moderna, até mais ou menos meio do século XX, e agora mudou, é o Pacífico. Ele também tem saída para o Pacífico. Ele tem uma região de planície muito grande, você tem a bacia do Mississippi, que proporciona o menor custo de frete hidroviário do mundo. Aqui no Brasil tem rio pra caramba, mas o relevo é muito mais acidentado. Aí é bom para você produzir energia, mas não é muito bom para o frete hidroviário. Ele só tem dois vizinhos, é o México e o Canadá, ambos pacíficos. Você vai olhar a vizinhança da Rússia ali, tem treta até com a China, que é aliada, né? E aí vem o ponto da Rússia. Se você olha o mapa da Europa, sem as linhas de fronteira, você vê que aquela região norte ali, já chegando para a parte da Rússia, é uma planície. É muito fácil o invasor entrar por aquela região. Tanto que o Napoleão fez isso e o Hitler fez isso depois também, né? E a Rússia tem outro grave problema, que além de ser invadida fácil por aquele pedaço, e até por isso que ela tem aquele território tão grande, era uma estratégia para você desgastar o inimigo até que ele chegasse na capital. Então os russos sabiam, olha, ou a gente se expande, ou é muito fácil alguém entrar aqui e tomar o poder.
E o outro ponto é que eles não têm boas saídas para o mar. Se você pensa lá, para quem jogou War em Vladivostok, cara, 4 meses do ano aquilo é congelado e as indústrias não estão lá, né? Estão na parte mais próxima da Europa. Então seria um longo caminho para que você pudesse usar aquela saída para o mar. Se você pensa na região norte, é Círculo Polar Ártico. Boa parte daquilo é congelado. Sim. Mesmo com o degelo, que está liberando algumas rotas lá que podem ser utilizadas pelos russos no futuro, já são algumas, mas com um navio que tem que quebrar gelo. E no futuro, com o degelo, podem ser mais, né? Aí você pode ter uma mudança em termos geopolíticos de poder, né? De Exato. dinheiro, porque as rotas marítimas são muito importantes. Mas hoje não é bom ainda. Aí você pensa na saída do Mar do Norte. Você tem só um pouquinho de território russo ali. Você tem todos aqueles países bálticos, que sempre tem medo da Rússia tomar aquela região. Só que o Mar do Norte, ele cai num estreito que é dominado por Dinamarca e Noruega. E ambos são membros da OTAN. E a água também não é água quente, né? Se você pensa na melhor saída para o mar que os russos têm, é no Mar Negro. Que também não é uma saída muito boa comparado com os americanos, porque do Mar Negro você tem estreitos da Turquia ali, Bósforo e Dardanelos, importantes desde a antiguidade. Aí você cai no Mediterrâneo, onde tem Gibraltar, domínio inglês, e Suez, que é domínio egípcio, e é caro passar pelo Estreito de Suez. Então a Rússia não tem boas saídas para o mar, mas a melhor que eles têm é no Mar Negro. E aí no Mar Negro eles não tinham também os melhores portos, mas a Ucrânia tinha bons portos. Então, quando você pensa nessa questão do conflito entre Rússia e Ucrânia, ainda que não fosse o Putin, esse conflito um dia iria acontecer. Até porque antes do conflito total você já teve conflitos anteriores na região da Crimeia. Então é meio que uma demanda geopolítica. Um governante russo ele estaria sempre de olho naquilo, assim como ele está de olho nessa planície do norte da Europa. Então quanto mais território ele bota de tampão ali para chegar até o país dele, melhor. Por isso que o Putin é radicalmente contra a entrada da Ucrânia na OTAN. Por isso que ele acha que aquela área de influência tem que ser dele, é uma questão de proteção para os russos, né? Também era contra uma Polônia mais forte. Então, o tempo todo ele vai se mostrar não satisfeito com aqueles países integrando a OTAN e investindo mais em armamento. Ele tem que demonstrar força naquela região. Mas por E que a não, Europa poderia não ser ele. Outro governante russo basicamente faria alguma coisa parecida. Por conta da questão geográfica, entendeu? É assim que funciona. Sim, mas por que a Europa não se juntou nessa situação toda, né? A OTAN, enfim, para atacar a Rússia? Vamos usar essa palavra É a atacar. Terceira Guerra Mundial, né? É, exatamente. É por porque- isso. Só por isso, porque eles ficam ali de mãos atadas, né? A energia acaba na Alemanha, tem várias coisas que a Rússia acaba fazendo, sanções, e não acontece nada, né? Fica essa discussão aí, Europa, Rússia, ninguém faz nada. Eles foram pegos de surpresa, né? Porque acho que era difícil imaginar na cabeça do europeu que estava sem ver grandes conflitos desde a Segunda Guerra Mundial naquela região. Não tinha tido mais nada, basicamente. A não ser a questão da Iugoslávia, né? Que era uma colcha de retalhos que acabou se transformando em vários países. Lá você teve confronto. Mas em outras partes da Europa era um ambiente muito tranquilo. E tem aquela cabeça também, os liberais têm muito isso, de que quanto mais comércio você faz com um vizinho, menor a chance de que você tenha problemas com ele. Porque se ambos estão dependentes um do outro, para que vai entrar em guerra? Só que isso esbarra na realidade. Na Primeira Guerra Mundial, a maior parte da frota alemã era coberto, os seguros eram de companhias seguradoras inglesas. Isso não impediu que a guerra acontecesse. Então você pode ter muito comércio e no final você pode ter guerra do mesmo jeito. Mas o ponto é que se essa guerra, que hoje é Rússia e Ucrânia, ela começar a escalar e envolver outros países, como pode ser que isso venha acontecer no futuro, isso é antessala da Terceira Guerra Mundial. Sim. E aí não dá pra saber o que vai acontecer, porque você tem ambos os lados com ogivas nucleares, né, com muito poder de destruição. E, cara, a gente não sabe quais são os armamentos de ponta que existem hoje. Por parte dos americanos, dos chineses, não dá pra saber. Ainda mais com IA e com evolução tecnológica cada vez mais rápida. Então seria Eles guardam 7 chaves. Com certeza eles têm coisas lá que ninguém sabe nem que existe, Sabe né? quando você vê aqueles negócios, a OVNI visto não sei aonde, né? Pode ser um monte de teste de arma que a gente simplesmente não conhece, né? Então esse é um tipo de coisa que Que às vezes se com um botão acontecer, hoje é o cara explode destrutivo. tudo. Tanto é que a gente tem aí os mega bilionários com um monte de bunkers espalhados por aí, né? até me perguntaram isso, né? Por que você acha que o Zuckerberg construiu um bunker lá no Havaí? Eu falo, cara, primeiro que é uma aposta barata pra ele, entre aspas. Ah, vai custar 1 bilhão, mas você tem 100? É nada pra ele, né? pouco. Então é mais ou menos como eu decidi comprar esse relógio. Ele quis Exato. fazer um bunker. É isso, entendeu? Pra ele é só uma casa a mais. Esse é o ponto. Mas eu não acho que ele tá vendo nada, mas eu acho que ele pensa em termos estatísticos. Porque vamos voltar na antiguidade, época do Alexandre o Grande.
Alexandre dominou uma grande extensão do mundo conhecido naquela época. Chegou às portas da Índia, né? Tá, se o Alexandre quisesse matar 1 milhão de pessoas, tinha como ele fazer isso? Cara, 1 milhão de pessoas? Não. Não, é Não muita dá pra ele gente. fazer isso, é muita gente, entendeu? O poder destrutivo dele era sim. contido pela tecnologia da época. Então, se a gente pensa que a humanidade é uma grande piscina onde as pessoas estão com gasolina até a cintura, nessa época ninguém tinha um isqueiro pra matar todo Sim, mundo. agora tem. Com ogivas nucleares, algumas poucas pessoas passaram a ter esses isqueiros. Com tecnologia crescendo, com arma biológica, daqui a pouco tem isqueiro na mão de estudante do 2º ano de universidade. Então, quanto mais isqueiros na mão das pessoas, maior a chance de dar um problema. Acho que esses bilionários estão olhando só isso, cara. A chance, com preparando, vai que tecnologia dá maior, errado. de acontecer alguma coisa muito ruim, é maior. Qual o custo pra me proteger disso? Ah, o custo é 1 bilhão. Bom, eu tenho 100, acho que dá pra eu bancar esse custo. Dá Só pra precisa um bancar, louco. Você não faria dá esse pra trato? dá pra ficar num Pois é. triplex com Só precisa piscina, um louco tudo. pra acender o fósforo. Porque assim, se a gente pegasse na época do Hitler, se ele tivesse descoberto as ogivas nucleares, a bomba nuclear, antes de perder a guerra, provavelmente ele tinha explodido tudo Ele teria usado. pra garantir a Alemanha. Se os americanos usaram, ele teria usado. Ele teria usado, Os soviéticos com certeza. teriam usado. Exato. Inclusive, se você pensa, né? Talvez o evento mais relevante do século XX tenha sido a ausência de uma terceira guerra mundial. Uhum. Ou de um bombardeio em massa utilizando ogivas nucleares, que poderia desencadear uma guerra entre quem restasse. Porque, vamos supor que você seja um cara totalmente maquiavélico, você pensa só em poder e não em consequências para a humanidade, né? E você foi o primeiro a desenvolver a bomba, mas você sabe que tecnologia é copiada. Que daqui a pouco seus rivais vão ter a bomba. O que você faz para garantir que só você tem a bomba? Você bombardeia os rivais antes. Exato. Isso não aconteceu. Só teria a Alemanha hoje, né? Não, teria só os Estados Unidos, né? É. Se eles vissem assim, pô, os soviéticos vão ter a bomba, porque vazou. A gente sabe que tinha espião Ah, aqui sim. que vazou. Pô, onde é que tá sendo a pesquisa? É que tá o sendo em Hitler também Moscou. vinha tentando desenvolver algo, né? Mandava a bomba lá, acabava. Entendeu? E ninguém mais ia querer desenvolver a bomba. Felizmente isso não aconteceu. Mas se fosse um outro país a chegar na bomba antes, será que a história seria a mesma? Exatamente. Não dá pra saber, entendeu? Porque olha quantas guerras, né, geopoliticamente falando, a gente enfrenta. Rússia e Ucrânia, que o pessoal não fala mais, porque agora tá tendo Israel com Palestina, né? Aí a gente tem Taiwan, que a China também fica ali, né? Que acha que Taiwan não existe, que é deles. Olha quanta guerra tá tendo. Maduro com o Trump. Eu diria Quer dizer, que são é uma mais loucura, tensões, né? Porque na China e Taiwan não tem guerra, Uhum. mas tem mais conflitos também que a gente simplesmente não vê porque a notícia não chega no Brasil. Mas Na você África, tem. por exemplo, Na África né? o tempo todo tem guerra entre Exato, os países, ou é. guerra civil dentro de um mesmo país. Eu desafio qualquer um que tá assistindo aqui a achar um único dia na história da humanidade onde você não tinha um conflito acontecendo. Exatamente. Que é bem difícil. Sim, é muito. Você acha que o Brasil, ô Bruno. Porque assim, o Brasil ele tá tendo uma aproximação nítida com a China, né? A gente vê blocos aí se formando. Você acha que o Brasil consegue ter uma boa relação com os Estados Unidos e com a China? Sim, é o que a gente tinha. Acho que a gente consegue. Mesmo com o Lula, assim, você não acha que tende a puxar um pouco ali pra China? Hoje você tem cada São os vez maiores mais. parceiros comerciais do Brasil, São né? os 2 maiores parceiros comerciais do Brasil, se você conta a zona do euro de maneira separada, né? Porque juntando tudo, eles também são um parceiro muito relevante, não sei se passaram os Estados Unidos. Mas a China é o nosso maior parceiro comercial. E eu acho que é fácil se dar bem com a China hoje. Tá sendo mais complicado se dar bem com os Estados Unidos por questões ideológicas. Se fosse um governo dos democratas lá, não teria essa tarifa, teria mais aproximação entre o Lula e o presidente, porque eu acho que, e não é uma opinião só minha, né? Que a gente, em termos ideológicos, nunca esteve tão distante da Casa Branca. A gente está mais à esquerda, eles estão muito mais à direita. Então há muita diferença na maneira como se pensa. Não sei até se o Lula ia questionar tanto a hegemonia do dólar se fosse um governante democrata lá, por exemplo. Sim. Mas dá para se dar bem com os dois, né? O comércio é a porta da tolerância, na minha visão. E desde que você não fique criticando a maneira do outro existir no mundo, né? Acho que um grande problema que o pessoal tem com a China, os americanos, por exemplo, é isso. Eles têm essa cabeça de que a democracia é o melhor em tudo. Para certos povos, talvez não seja a resposta. Na China, eles têm um modelo deles. E não dá para questionar que, em termos econômicos, deu muito certo. Uhum. Primeiro deu muito errado, lá na época do Mao Tse Tung. Mas depois deu muito certo, desde o Deng Xiaoping até agora. E eu não acho, por exemplo, que a China tem essa mesma cabeça de querer exportar o modelo dela para outros países. Até porque, na visão deles, isso eu estou tirando de um livro do Ray Dalio, né, onde ele fala dessa mudança da ordem econômica mundial. Ele enxerga que a China não quer exportar o modelo porque ela acha que a democracia é uma desvantagem dos países em relação à China. Então, para que
falar que eles têm que mudar. Deixa os inimigos dele, digamos assim, né, errarem. Porque na democracia você tem muita perda de energia com essa questão de muda um governo, muda outro. Então tem ônus e bônus, nenhum sistema é perfeito. A gente tem que escolher Sim. qual o bônus e o ônus que a gente quer. Mas na cabeça deles, é uma sociedade milenar, o cara consegue ler Arte da Guerra no original, é o mesmo idioma. Para eles e para a cabeça do chinês, eles têm essa visão de que a democracia é uma desvantagem do mundo ocidental. Ô Bruno, voltando pro cenário brasileiro aqui, falando do setor financeiro, o Nubank foi o destaque aí dos últimos anos, né? Você acha que os grandes bancos acordaram para esse avanço do Nubank? Ou o Nubank continuará avançando e se tornando aí o principal elemento do mercado financeiro nos próximos anos? Cara, eu não sei, né, como é que vai ser o futuro. Mas se você falasse assim, pô, qual banco... Isso não quer dizer que seja o melhor investimento a ser feito, né? Porque o Nubank negocia mais de 20 vezes lucro. Você tem muito banco aqui no Brasil negociando a 5, 6, 8 vezes Sim. lucro, né? Mas qual banco você acha que vai ter mais sucesso nos próximos 10 anos? E aí, sucesso você define como mais clientes, aumento de lucratividade. Só que aumento de lucro, se a ação aumentar muito antes o preço, você pode não colher muita coisa disso como acionista. Mas eu acho que o Nubank ele tá muito bem equipado para isso. Se a gente pensa em IA, você acha que no Banco do Brasil eles estão realmente aprofundando bastante Não. em case de Não. uso de IA? Você acha que no Bradesco eles estão aprofundando bastante? Também não. Cara, no Itaú eu já começo a pensar mais. No BTG eu já começo a pensar mais. Agora no Nubank é case da OpenAI. Eles não foram para um caminho de criar uma IA, né? De gastar toneladas de dinheiro em alguma coisa que na próxima atualização do GPT já tá velha. Uhum. Mas eles são muito bons em usar aquilo que existe e... Que tá à disposição e eles colocam para dentro. Exato, e colocar para dentro do banco. E o Nubank também ele colhe um benefício, porque ele pegou uma parcela da população, quando ele começou com o cartão dele, né? Que era composta de muita gente que não tinha renda. Era o cara que era estudante, por exemplo. Só que esse cara agora já se formou e tá ganhando dinheiro. E aí, todo como o mundo Nubank é tinha, aquele né? banco que ele tinha relação, ele continua tendo relação, é a conta principal dele. E no setor financeiro, você tem essa característica de um LTV muito alto, né? Esse lifetime value do cliente, ou seja, o quanto o cliente gera de receita para a empresa durante o tempo de vida dele como cliente. E esse tempo de vida costuma ser grande. Eu, por exemplo, eu sou cliente do Itaú desde que eu tenho 17 anos. Agora eu tô com 37. Eu também, desde que eu Sou tenho cliente há 20. 20 Eu também. anos, cara. Sendo que O quando eu Itaú tinha faz um ótimo 17, trabalho. eu ganhava R$ 400, entendeu? E hoje eu ganho muito mais do que isso, felizmente. O banco colheu esse benefício. E eu não me vejo deixando de ser cliente do Itaú, só que eu tenho conta em outros bancos também. Eu tenho uma conta no Nubank, que no começo eu não usava pra quase nada. Eu basicamente criei pra ver como o banco funcionava e pra gravar conteúdo pra internet. E aí meu limite do cartão era de R$ 400 na época. Eles foram aumentando, meu limite hoje é 150 mil. Aí o Ultravioleta tem uma série de benefícios, é um cartão bem interessante. Quais são os Você tem benefícios? Eu CDBs escuto lá? tanto desse cartão. Tem até uma sala que eles fizeram, uma sala muito bonita lá no... Tem sala VIP, todo cartão tem, né? Não, Mas eu eles queria fizeram umas entender mudanças. quais são os benefícios, porque agora até eu tô querendo abrir uma conta no Nubank Não, também. primeiro que é um cartão fácil de pegar. Se você tem um gasto maior do que R$ 5.000 por mês, você já consegue a isenção da taxa do cartão. Então é fácil você ficar isento. Fácil de pegar nem tanto, porque eles oferecem, né? Não tem uma área para você aplicar para o cartão. Mas vou dar um exemplo do que eu fiz no Nubank, né? Porque os benefícios do Ultravioleta mudaram agora, mas um dos que eu mais gostava era aquele 200% de crescimento do seu cashback, né? 200% Sim. do CDI, melhor dizendo. Sim. Então, com CDI em 15, Selic em 15, CDI em maravilha, né? 14,9. Porra. Era 30% ao ano, cara, de crescimento. Era muito bom. Mas agora mudaram para isso, vai dar pontos que podem virar milhas, né? Como outros cartões fazem. Mas, por exemplo, eu fui pro exterior agora, e aí o Nubank ele lançou há não muito tempo a conta global dele com cartão, que você pode usar de débito lá fora, né? E aí, para fazer a conversão, eles não me cobraram IOF. Nossa, Ai, que legal. maravilha. E o isso. spread do dólar não era um spread muito alto. Quando você faz a conta, né, do preço do dólar no Google, o preço que você paga pro banco, não sei se é uma promoção deles naquele momento. Deve ser para captar, porque eles são muito fortes em captar São, cara. clientes, né? Então, toda uma dessas eles estão subsidiando agora para atrair bastante gente e depois manter o cara ali. Mas né? na minha opinião, o principal do Nubank também é que ele tá expandindo globalmente, né? E eles são Ah, bons em isso fazer é. isso. Digitalmente é muito mais fácil, É né? México, E outra é empresa Colômbia. brasileira tem planos de, entre aspas, dominar o mundo. Nenhuma. Porque se você pensa em empresa americana, cara, o Google já nasceu para ser global. A Apple vende para o mundo todo. A Meta, o WhatsApp tá no mundo todo. Se você pega Facebook, tá no mundo todo. Exceto, sei lá, China, que não pode, né? Instagram tá no mundo todo. E Banco Brasileiro, cara. Você tem umas operações focadas em alguns outros países, mas geralmente não é uma operação para varejo. Não. Para uma coisa menorzinha, né? Público mais seleto.
Talvez até para brasileiros que estão no exterior, acontece Tipo um bastante. Itaú, né? Aí o Nubank já não. O Nubank, ele tem planos de, entre aspas, dominar o mundo. Então, no Brasil, de cada 3 smartphones, 2 têm o app do Nubank. Aí vão pra Colômbia, aí vão pro México. Na minha opinião, só não foram pra Argentina porque ela é loucura. Uhum. Você vai, daqui a pouco muda o presidente, volta a ter restrição cambial com mais peso, você ali foi botar dinheiro nele pra tirar. Agora estão indo pro mercado americano. E o mercado americano, eles são muito bons em tecnologia, mas lá não tem um Pix. Lá o sistema bancário é muito mais fragmentado. Então, botar pessoas com experiência já em mercados mais conturbados, né, para operar lá, eu acho que pode ser uma coisa muito interessante. Tanto que quando o Sim. Nubank anunciou que ele ia começar a expandir no mercado americano, as ações se apreciaram. E como eu disse, Sim. né, não é o que aconteceu hoje. A expectativa quanto ao O futuro. O que isso mostra? A expectativa é positiva. Mas se eu pudesse colocar 2 cavalos, eu também acho que o BTG é um banco muito bom, cara. Bruno, antes de fazer uma pergunta pessoal, agora entrando na sua vida pessoal, eu quero falar aqui do site Investidor 10, que é o site hoje que a gente utiliza para fazer as nossas pesquisas, nossos estudos. Então, se você está investindo na Bolsa de Valores, no Banco do Brasil, e você quer saber os indicadores fundamentalistas, como é que está a receita, vem pagando dividendos, calendário de dividendos, o site Investidor 10 ele te traz isso de graça. Fundos imobiliários, a mesma coisa. Ativos no exterior, como a gente vem falando, Google, Apple, todas as informações você vai encontrar no site Investidor 10. Lembrando que é um site gratuito. Eu vou deixar o QR Code aqui para vocês, vai lá conhecer e vai pelo nosso link aqui também. Vou deixar até aqui no link da descrição, Carol, porque vai ajudar muito a gente. Legal também, Carol, que você pode consolidar sua carteira, sabia disso? E é gratuito, viu, criatura? Vai estudar, larga de ser preguiçoso, Você pode preguiçosa, consolidar viu? sua carteira. Você que tem aí planilhas de Excel ou tá perdido. Que tá Lá no site perdido. Investidor 10 você pode colocar a tua carteira de investimentos, ele puxa direto da B3, é muito legal. Ô Bruno, você claramente é uma pessoa que se cuida muito, né? E a gente vê que o pessoal gosta bastante de algumas dicas, quem quer emagrecer e tal. O que você faz hoje pra se manter bem? Você bebe, não bebe? Você tem uma dieta regrada? Faz muito esporte? Acho que beber agora tá meio fora de moda, ainda mais com metanol nas bebidas, né? É, verdade. o medo tá grande. Cara, eu vejo alguém bebendo num restaurante, assim, eu falo, esse cara gosta de apostar, né? Cara, você imagina que diminuiu o consumo nesses deve ter bares? Deve ter muito, diminuído cara. muito. Deve ter diminuído muito, porque outro dia eu fui num jantar de negócios assim e só uma pessoa bebeu. E quando eu pedi uma bebida, todo mundo olhou assim e falou, porra, aí tem coragem, né? Exato. Então eu não sou um cara que eu bebo. Nunca fui de beber muito assim. Bebi um pouco mais quando era solteiro lá atrás, porque era ambiente social, balada, essas coisas, você bebe, né? Mas depois, principalmente, que eu namorei e casei com a Malu, como ela também não bebe, a gente é um vinhozinho muito de vez em quando, e esse de vez em quando já tem 1 ano e meio que não acontece, que é basicamente o tempo da gestação, o pré-gestação, gestação e agora uns 2 anos, né? Pegando assim na conta, com a TT na nossa vida, né? Que tá quase fazendo 6 meses. E eu gosto muito de fazer esporte, cara. Só que eu tive um problema em 2018 de hernia de disco. E aí eu pensei, nossa, tem esportes que eu não posso mais fazer. Como, por exemplo, esporte de contato, né? Que é o caso do jiu-jitsu que eu faço hoje. Eu vi que eu tava enganado. Eu tava fazendo só musculação, fazia um pouco também de algumas outras coisas, pilates de vez em quando, pra dar um pouco mais de mobilidade, mas eu tava muito travado. Até que um amigo meu falou, cara, vamos fazer um treino de jiu-jitsu? E eu falei, vou depois, né? Fui deixando pra depois. Mas aí vários outros amigos começaram a fazer, eu falei, cara, eu vou dar uma chance pro jiu-jitsu. Aí fui, fiz uma aula e eu desafio qualquer homem a fazer uma aula e depois não querer fazer jiu-jitsu, cara. Pra mulheres também é muito bom, mas acho que principalmente pro homem, né? Sim. Tende a gostar mais dessa questão de luta, não tem problema de estar com a unha grande, né? Seios também podem machucar, então a mulher que tem o seio maior Sim. talvez sinta um pouco mais de dor quando tá sendo pressionada ali numa posição como 100 quilos, né? Onde o cara fica deitado em cima de você. Mas eu gostei pra caramba. E agora é uma rotina. Eu vou todo dia, cara. Todo dia no jiu-jitsu? Todo dia eu Caramba. vou. E não sentiu mais a coluna? Não, sinto quase todo o resto do corpo. Mas a coluna eu não senti mais, não. Até engraçado, porque algumas pessoas falam, não, vai pegar a coluna. Mas eu tava com rigidez na região da coluna. E aí você começa a fazer exercício, acaba tendo um pouco mais de mobilidade. E movimento é muito bom pro corpo também, né? Mobilidade é muito importante. E aí você tá se Pra movimentando, tá musculação, treinando, pra é tudo. ótimo. Perdi peso com isso. Quando eu comecei a treinar jiu-jitsu, eu tava com 86 quilos, 86/87. Eu achei que você tá mais magro da Eu última tô com vez que você veio. 81 agora. Mas você tá fazendo uma dieta regrada ou você não tem isso? Você come de tudo? Cara, eu como mais saudável, entendeu? Mas eu tô comendo até mais do que eu comia antes e... Você tá gastando mais também, né? Exato. Acho que melhor do que o Ozempic e Monjaro pra emagrecer é jiu-jitsu. Mas você É mais assim, barato. Mas, por exemplo, chega final de semana, você... Pô, quero comer um McDonald's, eu quero... Você não tem... Você come de tudo. Eu comeria. Feijoada... McDonald's é algo muito raro, assim, né?
Mas, por exemplo, eu gosto chutei muito uma de coisa japonês. gordurosa. Ah, sim. Gosto de pizza. Fim de semana, ocasionalmente, eu peço. Só que o treino é pesado, assim, você faz força, também tem a parte cardiovascular. Eu me peso, às vezes, né, antes de ir pro treino e depois, quando eu volto, pra ver a diferença de peso. Sendo que no treino eu levo uma garrafa com 1 litro de água. E mesmo assim, dá 1,5 kg de diferença. Lógico que boa parte disso é líquido, mas mesmo assim, eu tomei 1 litro, ainda perdi mais 1,5 litro, digamos assim, né, quase tudo água. Aí mostra o tamanho do gasto calórico que você tem. Eu nunca consegui medir, porque não dá pra lutar com um relógio marcando Sim. seu gasto calórico. Mas amigos meus que já lutaram com aquela faixa no peito, falaram, cara, um treino você vai gastar umas 1.000 calorias. Nossa, é muita Um coisa. treino pegado, realmente. Nossa. Eu acho que é muito bom pra Haja saúde. E também paciência, acho que haja tem um, coração. um outro ponto bom também, que é o fato de que é bom que as pessoas saibam se defender. Claro. Diria até Exato, principalmente exatamente, mulheres, né? é. Porque são vítimas muito mais ocasionais de agressão, né, tentativa de estupro, Sim. estupro em si. Sim. E hoje que Então, tá essa batedeira aí de homem e mulher, homem batendo em mulher, que eu nunca vi isso. pois É é. um absurdo, né? É bom. A minha filha eu vou colocar. Eu vou colocar também. Eu vou colocar no jiu-jitsu. Eu sei que tem crianças lá no sul que estão fazendo, estão adorando. E até a turminha dos filhos do amigo meu, que ele tem 3 filhos, 2 estão fazendo. Falando que a maior parte é mulher. É criança menina. Me surpreendeu isso. E aí eu fiquei com isso na cabeça, eu falei pra Camila, eu falei, quero colocar a Maria Alice, além do beach tennis também, que eu quero que ela Eu vire acho que profissional, porque eu já desisti. pra criança eu acho muito bom, cara, porque sabe esses problemas que pais têm na escola? Ó, pô, meu filho tá apanhando de um outro garoto. Pô, se o teu filho souber jiu-jitsu, não Já vai Vai, no facilita. mínimo, se defender. Não vão bater nele. Se tentarem, vão ver. Melhor pegar um outro alvo. Porque Exato. ele vai dar conta. Ainda que ele seja o menorzinho. Porque o jiu-jitsu é uma luta feita pra esse cara mais fraco ter uma chance contra o mais forte. Se o mais forte for leigo, cara, vai destruir o mais forte, né? E pra mulheres é interessante, né? Porque veja o seguinte, já me perguntaram, pô, por que o jiu-jitsu leva pro chão a luta? Porque quem já brigou na rua sabe que termina no chão. Exato. Essa é a primeira coisa. E quando você leva pro chão, você também se livra de um risco muito grande que acontece numa luta em pé. Que é um golpe de muita força com muita energia cinética. Vamos pegar, por exemplo, o pessoal que arremessa dardos nos Jogos Olímpicos, né? Você vê uns caras muito fortes, que eles pegam uma distância grande, eles saem correndo, com um dardo na mão, eles giram o corpo inteiro pra lançar o dardo e aquele negócio vai a 90 metros. Pede pra esse mesmo cara fazer o lançamento do dardo deitado no chão. Ah, não vai. Esse dardo não vai a 15 metros. Então o cara não tem força pra jogar. Quando você derruba o cara no chão, você já acaba com essa chance de um golpe com muita energia cinética. Acaba não, mas diminui muito te nocautear. Aí depois, pra passar realmente essa chance, você passa as pernas do cara. Você passa a guarda dele. Aí depois você vai pras posições de domínio até que você possa finalizar. Até a altura também faz diferença, né, Bruno? Porque, por exemplo, eu sou baixo, eu vou lutar com um cara de 2,10 m. Pô, o cara dá um chute de longe, ele já me acerta. Eu vou dar um chute nele e não pego nele. Então, no chão, a luta fica mais igual, né? Sendo que se esse cara é alto, você abaixa assim, você pega ele na baiana que o pessoal fala, é mais fácil. E já leva ele pro chão. Exato. Ô, Bruno, Bruno, eu tenho uma última... Faz essa pergunta Posso aqui. fazer essa Pode. pergunta? Eu te interrompi? Não, Quer? pode fazer. Bruno, tem uma pergunta aqui pra você que é difícil, hein? Você trocaria hoje 100% do seu patrimônio por 20 anos de vida? Ou seja, você tem 37, né? Anos, é isso? É. Você voltaria aos seus 17 anos? Ah, tá. Eu voltaria 20 anos no tempo. Pra você... Mas aí você trocaria teria seu que ter patrimônio todo o todo seu que você patrimônio. conquistou hoje. Fácil. Pra eu voltar no tempo. Tipo, eu voltei 17 anos. Isso. E eu sei como é que as coisas vão acontecer? Não sabe. Ah, Aí já é eu não- demais também, né, Então não dá pra Bruno? voltar e comprar Aí tudo você em já ia Bitcoin? saber que você é rico, pô. Aí não, né? Com o conhecimento que você tem, né? Mas Com o conhecimento que você tem, mas não rico igual você tá. Peraí também. trocar todo o seu patrimônio por você voltar 20 anos aí de vida, né? Você ganhar 20 anos pra trás. Essa é uma pergunta boa, né? Porque, por exemplo, a gente considera o Warren Buffett um cara riquíssimo. Se você olha no ranking da Forbes, né? Ele tá entre os 10, 150 bilhões de patrimônio. Mas só se você acredita que riqueza é igual dinheiro. Porque se riqueza for igual saúde e longevidade, um garoto de 20 anos pode ser muito mais rico que o Buffett. Sim. Até porque se você fala pro Buffett, pô, você trocaria os seus 150 bilhões pra ter 20 anos novamente a partir de agora e poder viver um futuro diferente, acho que ele trocaria. Porque vai fazer o que com 150 bilhões no cemitério? Exatamente. Nada, né? Então, se você me pergunta, quando eu tiver velho, se eu trocaria tudo pra voltar a estar novo e voltar a viver todo o período, sim, eu faria esse tipo de troca. Só que eu não voltaria pro passado, porque voltar pro passado implica que o meu futuro seria diferente, com certeza. Que a minha vida teria sido diferente. Eu gosto muito da minha vida. Eu não consigo ver minha vida, por exemplo, ser a minha esposa ou ser a minha filha agora. Ela tem só 6 meses, né? Mas eu fico pensando, cara,
Como é que Que eu não estava aqui bênção. presente há mais tempo. E que bênção realmente que eu tenho na vida. E tem um filme muito bacana, acho que o nome em inglês é About Time. Ele estava no Netflix quando eu vi. E é um filme onde os homens da família, eles conseguem voltar no tempo. E nisso, né, o cara fala com o pai dele que já faleceu. Ele consegue voltar no tempo para pedir conselhos pro pai. E quando ele voltava, nada tinha acontecido, até que ele tem filho. Aí quando ele volta, aí ele vai pro passado pra pedir conselho, ele vai pro futuro de novo, o filho mudou. Olha que loucura. Por quê? Porque, cara, são bilhões de espermatozoides, né, que vão fecundar aquele óvulo, então uma única diferença específica vai mudar a criança que vai nascer. E aí, nessa hora, o pai dele explica pra ele por que que ele parou de voltar pro passado. Porque ele também falava com o pai dele, por exemplo, mas aí ele falou, ó, depois que eu tive vocês, eu vi que eu não poderia mais voltar. Olha que legal. Então, por conta disso, ele parou de voltar no tempo. Daí eu pensei, caramba, né? Profundo o Profundo. filme. Muito E hoje, sendo profundo, pai, é. eu entendo mais essa questão. Então, eu não voltaria pro passado, mesmo sabendo que eu poderia comprar tudo de Bitcoin lá atrás, e ter muito mais patrimônio do que hoje, porque riqueza não é só dinheiro, né? Riqueza envolve muitas Família, outras coisas. Exatamente. Tem a Eu história acho que a gente que a criou. maior riqueza é essa, É a a maior família. riqueza, exatamente. Brunão, 2 horas aí quase de podcast. Quero te agradecer muito por você Obrigado. ter vindo aqui. Você hoje é uma pessoa, cara, que a gente tem um carinho enorme, já veio aqui várias vezes. Eu sei que você vai pouco até em podcast como convidado, deve receber muitos convites, mas a gente se sente honrado de você vir aqui, porque mostra que você gostou de ter vindo, a casa é sua. E queria que você falasse um recado final pra nossa turma que tá nos assistindo. Bom, primeiro agradecer novamente, é um prazer estar aqui batendo um papo com vocês. De fato, hoje eu recebo muitos convites, eu nego quase todos, porque a prioridade do meu tempo agora é ficar em casa com a minha filha, né? O tempo que eu tenho pra isso, que eu não tô trabalhando, é todo destinado pra essa finalidade. Mas pra quem tá seguindo aqui, acho que o recado principal, que a gente falou bastante de mercado, de eventos geopolíticos que podem vir a acontecer, de riscos pro futuro, mas ainda assim, o investidor bem-sucedido é o cara que, apesar de tudo isso, ele vai investir de maneira corriqueira, ainda que o ambiente seja nada corriqueiro. Então, o recado pra quem tá assistindo é, cara, por mais que o mundo esteja o caos, seja uma pessoa sensata, pegue parte do que você ganha, né, você gasta menos, essa parte sobra para que você possa investir e faça isso mês após mês, ano após ano, porque você vai colher uma recompensa no futuro. Aí é só questão de escolher os ativos e estudar para que você faça as escolhas de maneira acertada. Ou você contrata alguém que possa fazer isso para você num modelo onde você não tenha conflito de interesse. Legal, Bruno. Obrigado. Vamos deixar aqui o livro do Bruno mais uma vez aqui, né? Olha lá. Essa aqui é uma edição especial que a gente já está autografado para nós, em nome do povo. E aonde as pessoas encontram o livro, Bruno? Vocês podem encontrar o livro na Amazon, cara, ou nas livrarias, na sua cidade, né, nas principais pelo menos, deve ter o livro, tá? E aí, pra quem quiser também mais informações, assim, dos produtos que a gente tem lá no Grupo Primo, pô, me segue no Instagram, acho que é o principal veículo pra isso, sendo que a gente vai fazer uma Black Friday muito interessante, adiantada, vai ser agora no final de outubro, dia 27, onde a gente uniu os meus produtos com os do Thiago, com os do Érico Rocha e do Leandro Ladeira. Eu tô vendo vocês 4 fazerem Exato. A gente fez um programa quadro novo, Plano né? Perfeito, Muito legal. bem bacana. Como é que é esse quadro, Bruno? Dá Muito uma bacana. canja aí pra nós. Então. Já lançou, né? Já lançou, já tivemos um primeiro episódio, a gente recebeu o Netão, né, o Netão Bom Bife. Eu que é o vi. quadro, Muito né? legal. A nossa audiência, minha e do Thiago, sabe que a gente investe dinheiro, que a gente é muito bom nisso, né? E tem negócio no Grupo Primo voltados para essa parte, como é o caso da Gestora Grão e da nossa consultoria Portfel, que hoje é uma consultoria patrimonial do Brasil, nesse modelo de fee-based, né? E isso é indiscutível para nossa audiência. Agora, por mais que a gente use o marketing digital, o pessoal não sabe o tanto que a gente tem de marketing e muitas vezes não conhece o Érico Rocha e o Leandro Ladeira. Alguns Que são conhecem, feras. Nossa. outros São não. muito bons. Pois é, no Brasil, me arrisco a dizer que eles são os dois principais nomes, né? Não, Um não tenho falando de dúvida. lançamento. Eu sou muito grato ao Érico, porque parte da minha vida foi impactada pela forma de lançamento que eu fiz Sim, lá eu atrás, fiz em também. 2017. E o Ladeira que te ensina a vender todo dia. A gente pensou, cara, como é que a gente conscientiza a nossa audiência da importância de você poder ganhar mais dinheiro através da internet? E aí montamos esse quadro chamado Plano Perfeito no canal do Thiago. Já tem um episódio lá pra quem quiser assistir. O Sacani tava, né? A impressão minha. É o próximo episódio. A gente Ah. recebe nomes do digital, alguns muito conhecidos, como é o caso do Sérgio Sacani, né? Que pô, todo mundo conhece, né? Sim. Cara fenomenal. Pra melhorar o negócio dele, ele conta pra gente seu negócio, quanto que ele fatura, no que ele tá fazendo, assim, em termos de iniciativas. E a gente cria um plano pra que ele possa faturar mais. E também pessoas que, pra grande maioria do público, são desconhecidas. São pessoas que são muito famosas em um certo nicho, como, por exemplo, pra enxoval de grávida. Ou Ai, para que exercícios para que a legal. grávida retome a barriga que tinha antes da gestação. E aí são pessoas com 100 mil seguidores, 200 mil seguidores, o que hoje em dia
é muita coisa, mas ao mesmo tempo não é, porque boa parte do Brasil não te conhece. E são empresas de uma pessoa só que às vezes faturam 3, 4 milhões por causa do digital. Só que chegam lá e a gente fala, cara, dá pra faturar 40. Como Só outras falta pessoas olhar já algumas fazem. coisas e, né, ter ajudinha Exato. ali. Falta ter uma muito legal cabeça mais isso. empresarial, mas isso também mostra pro público que hoje, com um celular, cara, você detém um baita de um meio de produção pra mudar a tua Exato. vida. Como eu mudei a mim, vocês mudaram de vocês também com base certeza. Aí vocês vão na empresa da internet. pessoa. Não, eles vão até lá. Ah, eles vão lá, eles Eles vão contam lá. todo o processo e a gente e faz vocês... o plano. Ah, que legal, muito legal. É bem bacana. No Fica o YouTube, convite pra qual assistir canal? no canal Primo Rico no YouTube. Canal Primo Ai, Rico, que legal. legal. E aí lá... Aliás, Thiago Negro, você tá devendo uma visita aqui pra nós, viu? Que a gente chama o Thiago Negro, sempre foge aí tá corrido, tadinho também. Tá agora com a vai ser pai, Maiara. ainda vai ser mais Com a corrido. Maíra, nossa, desculpa, gente. Fizeram fotos lindas, mas vocês dois, a gente tá de olho em vocês, hein? Quando vocês tiverem bebê, puderem vir aqui, a casa é de vocês também. E aí, nesse quadro, a gente tá fazendo tudo isso por conta dessa Black Friday também, pra conscientizar o pessoal dessa importância de unir o marketing digital com o mercado financeiro. Porque, por exemplo, se você pega do 0 até 1 milhão das pessoas, supondo que elas investam R$500 por mês e tem um rendimento médio de 10% ao ano, né? Ela vai demorar 30 anos para chegar no primeiro milhão. Só que desse período todo, os 10 primeiros anos, mais ou menos, é para chegar nos primeiros 100 mil. Então imagine que você consiga, através de uma iniciativa com baixo custo, utilizando o que você já tem, que é um celular, conseguir faturar R$100 mil, que é o que o Érico Rocha chama de 6 em 7, né? Fazer 100 mil em 7 dias. Cara, você tem uma máquina do tempo, você conseguiu 10 anos de aporte e rendimento de uma vez só. Sim. É por isso que se eu pego na minha evolução patrimonial, meu primeiro milhão demorou 12 anos para acontecer, desde o primeiro investimento até chegar no primeiro milhão. Se eu pego o segundo, demorou 7 meses, porque eu já tinha feito o curso do Érico Rocha para ser empreendedor na internet. Acelerou o processo. Muito. E até hoje continua vindo, porque o Grupo Primo faz muito lançamento, vende todo santo dia, que a gente aprendeu tanto o Érico quanto com Ladeira, né? São duas feras que futuramente, se puderem, vão estar aqui com a gente também quando eles tiverem um tempinho. Tive isso aí, eu vejo com eles se quiser. Valeu. Bruno, obrigado mais uma vez pela presença. Agradeço. E obrigado você também que está nos assistindo. Toda semana um convidado mais do que especial. Já passamos aí 1 milhão e 100 mil inscritos. Se você não está inscrito, confere aí. Já se inscreve também. Faz esse favor para nós e ative o sininho em todas as notificações, porque é de extrema importância aqui para o Irmãos Dias Podcast. Um grande abraço para vocês e, da minha parte, um grande abraço. Até a próxima semana. E dá um like, criatura, viu? Dá um like pra gente que você vai ajudar muito o nosso canal. Tá bom, gente? Um beijo e eu falo principalmente pra vocês sempre, fiquem com Deus, que é o mais importante. Tchau, tchau.